Às vezes acontecem coisas na nossa vida, na família e na igreja, A veces suceden cosas en nuestra familia, en nuestra vida y en la iglesia. e a gente acha que é humildade não mexer. Y a veces nosotros pensamos que hay cierta humildad cuando no tratamos los asuntos. Mas precisamos reconhecer que a soberania e a graça de Deus Y nosotros necesitamos aprender que tanto la soberanía como la responsabilidad, a soberania como a graça de Deus, la soberanía como la gracia de Dios, não anulam a responsabilidade humana. no anulan nuestra responsabilidad. Pelo contrário, a graça aumenta a responsabilidade humana. Por lo contrario, la gracia aumenta la responsabilidad del hombre. A graça capacita a gente a representar o Senhor La gracia capacita al hombre para que podamos representar a e Dios, que possamos cuidar das coisas que Deus colocou em nossas mãos. que podamos cuidar de las cosas que Dios ha colocado en nuestras manos. Seria um equívoco transferir nossa responsabilidade totalmente para o Senhor. Es una gran equivocación cuando nosotros transferimos toda nuestra responsabilidad a Dios. Nossa tendência é achar que Deus faz tudo e nós não temos nenhuma responsabilidade. Nuestra tendencia puede ser que Dios hace todo y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Ou ao extremo, achar que tudo depende de nós sem contar com a graça e a direção do Senhor. Como también es un extremo pensar que todo depende de nosotros sin la gracia de Dios. Então esse é o equilíbrio que precisamos encontrar. Entonces ese es un equilibrio que necesitamos encontrar. Como cooperar com a obra de Deus sem anular a responsabilidade humana? ¿Cómo cooperar con la obra de Dios sin anular la responsabilidad humana? E como não levar a obra ou a cooperação do homem acima da graça de Deus? Y cómo también no llevar la cooperación o el trabajo del hombre por encima de la gracia de Dios. Isso só é possível pela disciplina espiritual Y eso solo es posible cuando hay disciplina espiritual e uma direção do Espírito Santo de acordo com a palavra de Deus. y una dirección del Espíritu Santo de acuerdo con la palabra de Dios. Então que o Senhor nos ajude a esse tempo que temos agora Entonces el Señor nos ayude con este tiempo que vamos a tener ahora para terminar de compartilhar sobre a disciplina espiritual na carta de Tito, para terminar de compartir el tema de la disciplina espiritual en la carta de Tito, aprendendo as lições que devemos aprender. aprendiendo las lecciones que debemos aprender. Eu sei que essa carta tem muita riqueza e um tesouro grande que poderíamos explorar. Yo sé que esta carta tiene mucha riqueza y un tesoro muy grande que pudiéramos considerar. Também sei que eu não sou a melhor pessoa ou a pessoa mais adequada para servir vocês. Y también sé que tal vez yo no soy la persona más adecuada para servirles a Mas a minha ustedes. oração é que o Senhor use esses vasos fracos Pero mi oración es que Dios pueda usar estos vasos e débiles traga aqueles pensamentos do Espírito Santo na palavra y traiga los pensamientos del Espíritu Santo en su palabra para compartilhar aquilo que realmente precisamos como seu povo aqui. para compartir aquello que realmente nosotros necesitamos aquí. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Nós vamos abrir o primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito, Vamos a abrir el primer capítulo de la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, verso 1. capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. O ministério de Paulo sempre foi muito atacado pelo judaísmo El ministerio de Pablo siempre fue muy atacado por los judíos. e agora Tito foi encarregado nessa missão de ordenar as igrejas em Creta. Y ahora Tito, que ha sido encomendado de corregir los problemas de las iglesias en Creta, Certamente também estava debaixo de muitos ataques. seguramente él iba a estar también debajo de muchos ataques. Ele precisava ser encorajado pelo irmão mais velho. Entonces él necesitaba ser animado por aquel hermano mayor. Quando Paulo começa a escrever, como sempre fez, Cuando Pablo comienza a escribir como generalmente lo hacía, ele usa palavras de forma retórica. él usa palabras de manera retórica. Ele está respondendo a algumas situações. Él con estas palabras está respondiendo a algunas É situaciones. como se colocasse um espelho para os demais que estavam se opondo. Es como si él estuviera colocando ya un espejo
para tratar con los otros, los demás. Aqueles que tinham ambição por liderança. Aquellos que tenían una ambición por estar en el liderazgo. Então Paulo diz, Paulo, um escravo de Deus. Pablo dice entonces, Pablo, siervo o esclavo de Dios. Então ele já fala da origem ou da sua motivação em servir a Deus. Entonces aquí Pablo ya nos está hablando del origen de la motivación con la que él sirve a Dios. Porque muitos simplesmente queriam trabalhar para Deus porque tinham ambição no seu coração. Porque muchos de estos trabajaban para Dios solamente porque tenían una ambición. Então, se o Senhor não os levantou para o ministério, Entonces, si el Señor no los colocó en el ministerio, então eles mesmos iriam se promover. entonces ellos mismos iban a buscar maneras de promoverse. Então ele diz, um escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Entonces Pablo dice, siervo o esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ou seja, ele não se fez apóstolo. O sea, él no se hizo apóstol. Ele não reivindicava nada para si. Él no reivindicaba nada para sí. Ele representava Cristo e pregava Cristo. Él representaba a Cristo y predicaba de Ele Cristo. não se ocupava com outras coisas. Él no se ocupó de otras Pregava cosas. Cristo e este crucificado. Él predicaba a Cristo y a este crucificado. Quando ele esteve em Corinto, ele disse, eu nada me propus saber entre vocês a não ser Cristo e este crucificado. Cuando él estuvo entre los corintios, él dijo, porque me propuse no hablar otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Agora ele diz que estava trabalhando para promover a fé dos eleitos. Ahora él nos dice que él estaba trabajando, predicando para promover la fe de los escogidos. Isso é muito importante. Esto es muy importante. Um homem que é um servo, Un hombre que es un siervo, um homem que foi levantado e enviado por Jesus Cristo. un hombre que fue levantado y enviado por Jesucristo, E sua missão aqui é promover a fé dos eleitos. y su misión aquí es promover la fe de los escogidos. Ele não estava desviando esses novos cristãos para especulações teológicas. Él no estaba desviando a estos nuevos creyentes en asuntos especulativos. Vocês se lembram que eu comentei na primeira mensagem Ustedes recuerdan que yo comenté en el primer mensaje que a obra de Deus é como um rio de vida que vem fluindo ao longo da história. que la obra de Dios es como un río que viene fluyendo a través de toda la historia. Se Satanás não pode destruir esse rio, ele vai querer lançar lama para contaminá-lo. Si Satanás no ha podido destruir este río, él va a querer lanzar cosas para contaminarlo. Então Paulo vem colocando aqui os limites ou as margens para que esse rio de vida possa prosseguir. Entonces Pablo está colocando los límites, el margen para que aquel río de vida pueda fluir. É como se pudéssemos entender Paulo falando. Es como si nosotros pudiéramos entender a Pablo hablando. Vocês que estão querendo ser líderes, Ustedes que están queriendo servir o ser líderes, vocês são escravos de Deus? ¿ustedes son esclavos de Dios? Ou vocês estão se assenhorando do povo de Deus? ¿O ustedes están enseñoreando del pueblo de Dios? Vocês foram enviados e representam Jesus Cristo ou a vocês mesmos? ¿Ustedes fueron enviados y representan al Señor Jesucristo o están siendo enviados por ustedes mismos? E o que vocês estão ensinando está promovendo a fé ou está tirando as pessoas da fé? Y lo que ustedes están enseñando está apuntando a que nuestra fe crezca o los está desviando de la E fe. ele acrescenta, e o pleno conhecimento da verdade. Y el conocimiento pleno de la verdad. Os fariseus conheciam a verdade no sentido de doutrina, Los fariseos conocían la verdad en un sentido de doctrina, mas eles não conheciam o espírito da palavra. mas ellos no conocieron el espíritu de la Então palabra. eles não entravam em relacionamento real com Deus. Entonces ellos no podían tener una verdadera relación con Dios. E em nome da própria palavra, eles perseguiram a palavra encarnada. En nombre de la propia palabra, ellos persiguieron al Señor Jesucristo, que era la propia palabra Então eles encarnada. não conhecendo a revelação da palavra de Deus, Entonces ellos no conociendo la revelación de la palabra de ainda que eles Dios, pregavam a lei e os profetas todos os sábados, en que ellos predicaban la ley y los profetas todos los sábados, eles acabaram cumprindo as profecias, perseguindo e matando nosso Senhor. ellos terminaron cumpliendo a los profetas, matando al Señor. Assim como Saulo assolava a igreja, perseguindo homens e mulheres pelas casas, Así como Pablo perseguía a la iglesia,
persiguiendo a hombres y a mujeres por las casas. Ele achava que estava fazendo uma coisa boa para Deus. Él pensaba que estaba haciendo algo bueno para Dios. Aí, até o dia que o Senhor se revelou a ele no caminho de Damasco. Hasta el día que el Señor se le reveló en el camino de Damasco. Então, quando Paulo começa a escrever essa carta, Entonces, cuando Pablo escribe esta carta en el ele já comienzo, começa a lançar esses fundamentos como um espelho. él ya comienza a poner ciertos fundamentos que van a ser como una especie de espejo. A Timóteo ele fala daqueles que tinham forma de piedade, porém negava o poder delas. A Timoteo se le habla acerca de aquellos que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de E ella. ele diz: foge destes. Y Pablo le dice, huye de ellos. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são as últimas cartas de Paulo. La primera y segunda de Timoteo y Tito son las últimas cartas de Pablo. Agora ele está passando o bastão para a nova geração de obreiros. Pablo está pasando el bastón, el testimonio para una nueva generación de obreros. Como ele falou em 2 Timóteo 2, Como él habló en segunda de Timoteo 2, o que você escutou de mim entre muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para ensinar a outros. lo que usted escuchó de mí, lo que aprendió de mí, transmítaselo a hombres que sean fieles, idóneos, que puedan enseñar a otros. Paulo está preocupado agora com as próximas gerações. Ahora Pablo está pensando en las siguientes generaciones. Podemos considerar pelo menos 4 gerações nesse versículo. Podemos considerar por lo menos 4 generaciones en ese versículo. A geração de Paulo, a primeira geração, La generación de Pablo, que sería como la primera generación. a segunda geração, que é de Timóteo, La segunda generación, que sería Timoteo. a terceira geração, que são os fiéis e idôneos, La tercera generación, que serían hombres fieles y idóneos. e a quarta geração, que são os mais novos, que deveriam ser ensinados pela terceira geração. Y la cuarta generación, que serían aquellos más jóvenes que serían enseñados por aquella tercera generación de Agora, hombres fieles y idóneos. pode ocorrer um grave problema, Ahora puede ocurrir un gran problema. que se a segunda e a terceira geração não forem saudáveis na fé, Puede suceder que si la segunda y tercera generación no son personas saludables en su fe, serão os maiores problemas para a geração dos mais novos, ou a quarta geração. serán un gran problema para la generación de los más nuevos, o sea, la cuarta generación. Parece que essa tem sido a repetição da história da igreja. Parece ser que eso ha sido como un ciclo en la historia de la Que iglesia. Deus tenha misericórdia de nós. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Eu sei que esse assunto da carta de Paulo a Tito Yo sé que el asunto de la carta de Pablo a Tito caberia muito bem para os irmãos que estão mais assim na liderança da igreja. sería un tema muy adecuado para aquellos hermanos que están al frente en la iglesia. Mas essa carta também é para todos nós. Pero esta carta es también para todos nosotros. Porque precisamos aprender a discernir as coisas espirituais. Porque necesitamos aprender a discernir los asuntos espirituales. Muitos equívocos acontecem também na igreja. Muchas equivocaciones también suceden dentro de la iglesia. Porque a igreja também se torna tardia em lidar com seus problemas. Porque la iglesia también se vuelve lenta en identificar sus problemas. Mas o Espírito Santo orientou Paulo e João, Mas el Espíritu Santo dirigió a Pablo y a Juan tem que julgar as profecias. que hay que juzgar las Tem que profecías, provar os que espíritos. tienen que probar los Tem espíritus, que colocar à prova aqueles que são enviados. tienen que colocar a prueba aquellos que son enviados. Então a igreja tem uma grande Entonces responsabilidade. la iglesia también tiene una gran responsabilidad. Não podemos ficar na ingenuidade. No podemos ser cristianos ingenuos. Antes de vir para a Colômbia, Antes de venir para Colombia, uns 20 dias antes, unos 20 días antes, eu recebi uma ligação de um lugar muito distante. yo recibí una llamada de un lugar muy distante. Orientaram que um obreiro chegasse até nós na nossa cidade. Nos estaban preguntando si aconsejábamos que un obrero llegara a cierta ciudad E queríamos ouvir um parecer seu. y querían que yo les diera mi parecer. Já era alguém conhecido, Ya era alguien conocido. mas eu fiz umas perguntas para eles. Yo le hice una pregunta a ellos, Porque é uma igreja nova que a gente tem colaborado. porque es una iglesia nueva que nosotros hemos estado cooperando. Vocês conhecem a família dele? Yo les pregunté, ¿ustedes conocen la familia de él? Vocês conhecem a igreja onde ele congrega? ¿Ustedes conocen la iglesia donde él se reúne? Vocês conhecem os obreiros que estão ligados a essa igreja? ¿Ustedes conocen los obreros que están ligados a esa iglesia? E os obreiros aqui no Brasil que servem vocês respaldam a vinda desse irmão ou aprovam? ¿Y los obreros que sirven aquí en el Brasil entre ustedes respaldan la venida de este hombre? Então eles responderam que não. Él respondió que Não no, sabiam disso. no sabía nada. Eu falei, olha, a minha experiência diz o seguinte:
Yo le dije, en cuanto a mi experiencia, yo pienso lo siguiente. Ainda que o apóstolo Paulo me enviasse para um lugar, Aunque el apóstol Pablo me enviase a algún lugar, se a minha família não me enviasse, eu não deveria ir. si mi familia no me envía, yo no debería ir. Nada vai dar certo. No va a dar bien, no va a suceder algo Se a bueno. igreja onde eu congrego não apoia e não me envia, eu não deveria ir. Si la iglesia donde yo me reúno no me apoya y no me envía, yo no debería ir. E se tem irmãos mais velhos que colaboram com as igrejas, então eles deveriam apoiar a nossa viagem. Y si hay hermanos más antiguos que colaboran con la iglesia, ellos deberían apoyar nuestro viaje. Isso são princípios, pelo menos, para aqueles que estão começando a visitar um lugar pela primeira ou segunda vez. Esos son principios que nosotros deberíamos tener en cuenta para aquellos que están visitando un lugar por lo menos las primeras veces. Agora, aqueles que Deus já tem dado testemunho durante muitos anos, Ahora, cuando tenemos un testimonio ya de muchos años, então nós temos o testemunho do Espírito Santo, entonces nosotros tenemos el testimonio también del Espíritu Santo. pela família, pela igreja, pelos colegas de ministério. Por la familia, por la iglesia y por los colaboradores en el Então nós ministerio. temos tranquilidade para transitar com liberdade quando somos convidados. Entonces ahí sí tenemos libertad para visitar cuando somos invitados. Ou seja, muitos problemas poderiam ser evitados no âmbito da obra de Deus, Entonces algunos problemas podrían ser evitados en el ámbito de la obra de Dios, quando as igrejas locais se tornam responsáveis com as cuando coisas de las Deus. iglesias locales son responsables con las cosas de Por Dios. isso eu tive um pouco de liberdade de compartilhar essas coisas com vocês. Por eso yo tengo alguna libertad para compartir estos asuntos con Eu ustedes. faz muito tempo que eu não venho aqui, pelo menos um ano, não? Hace algún tiempo que no vengo entre los hermanos, por lo menos un año. Então eu não sei praticamente de nada, ou de quase nada que vocês estão experimentando nesse tempo. Entonces yo no conozco realmente mucho lo que los hermanos están experimentando en este tiempo. Mas eu prefiro assim. Mas yo estoy más contento así. Eu não gosto de ouvir as coisas para depois pregar. Yo prefiero no oír cosas antes de predicar. Eu prefiro pregar e mesmo que depois alguém fale, alguém falou alguma coisa para ele? Yo prefiero predicar y que después digan, ¿quién le estará hablando alguna cosa al hermano? Quase sempre tem sido assim. Casi siempre es así. E eu prefiro que seja, que o testemunho do Senhor apareça. Yo prefiero que el testimonio de la palabra salga a la luz. Então, queridos, quando Paulo está lidando com essas coisas, Entonces, mis amados, cuando Pablo está hablando estas cosas, isso é para nós também. eso es para nosotros también. Nós deveríamos nos envolver em compartilhar as coisas que são essenciais. Deberíamos nosotros involucrarnos, comprometernos en aquellos asuntos que son esenciales. As coisas essenciais em relação a Cristo e que vai nos levar a ser parecidos com Ele. Las cosas esenciales en relación a Cristo que nos llevan a ser semejantes a Él. E evitar as coisas que são contraditórias ou geram muitos transtornos. Y evitar aquellas cosas que generan mucha contienda y divisiones. Quase sempre aqueles que são mais novos na liderança têm uma tendência de entrar nas coisas mais elevadas. Casi siempre aquellos que son más nuevos en el servicio tienen la tendencia a entrar en cosas que a veces son muy elevadas. E à medida que os servos de Deus vão amadurecendo, En la medida que los hombres de Dios van madurando, eles vão deixando as coisas do ato exterior ellos van dejando las cosas del lugar del atrio exterior e vão voltando para as coisas do Santo dos Santos. y se van dirigiendo cada vez más a los asuntos del lugar santísimo. Você lembra do texto que eu usei em Deuteronômio 22:8, ¿Ustedes recuerdan el pasaje que usé de Deuteronomio 22:8, que representa a missão de Tito? que representa un poco el trabajo de Tito? Quantos lembram? Dá um sinal para mim, por favor. ¿Cuántos recuerdan? Por que mais as mulheres que os homens? ¿Por qué más las mujeres que los hombres? Esse é um problema também. Eso es otro problema también. Em muitos lugares as mulheres são mais espirituais e responsáveis que os homens. En muchos lugares las mujeres son más espirituales y responsables que los hombres. Como eu vou ficar mais ou menos um mês aqui com vocês, Como yo voy a quedarme más o menos un mes con ustedes, depois a gente conversa isso à parte. después hablamos un poco de esa parte. Você, quando construir uma casa nova, Cuando usted construye una casa nueva, farás nela um parapeito, construirás el muro de protección para que caso alguém caia lá de cima do terraço, para que nadie caiga de la terraza, Deus não requeira o sangue das suas mãos.
para que Dios no nos juzgue porque tenemos sangre en las Então manos. esse parapeito está falando da disciplina, da ordem da igreja. Y ese muro de protección nos habla de la disciplina, del orden en la iglesia. Deveria haver princípios para proteger o povo de Deus. Deben haber principios para proteger al pueblo de Eu Dios. sei que não é fácil lidar com as crises e os problemas da igreja, Yo sé que no es fácil lidiar cuando vienen las crisis y los problemas en la mas iglesia. Deus mostrou claramente princípios da palavra para evitar as crises. Más Dios nos dejó esos principios en la palabra principalmente para evitar esas crisis. Agora, quando essas crises surgem, Ahora, cuando estas crisis vienen, Ele também nos mostrou princípios na palavra em como lidar com elas. Él también nos mostró principios en la palabra de cómo lidiar con ellos. Então, isso também é um período de provação espiritual. Entonces, esto también es un periodo de pruebas E espirituales. nós precisamos de paciência, longanimidade e muita oração Y nosotros necesitamos de paciencia, de longanimidad y de mucha oración para sermos aprovados por Deus no meio da crise. para ser aprobados por Dios en medio de las crisis. As crises são um meio de nos treinar para o reino. Las crisis son medios que Dios usa para entrenarnos en su reino. Ele fala em 1 Coríntios 6 Él habla en 1 Corintios que 6 já era uma vergonha ter demandas entre eles. que era una vergüenza que ellos tuvieran conflictos y demandas entre Ainda ellos. que eles pareciam ser tão espirituais, Aunque los corintios parecían muy espirituales, Paulo fala, não há um sábio entre vocês para julgar as coisas entre seus irmãos? Pablo dice, no hay ni siquiera un sabio entre ustedes para que puedan juzgar los asuntos de los Ou seja, hermanos. por que não tem parapeito nessa igreja? O sea, ¿por qué no hay alguien que proteja esta iglesia? E por que você não encontra presbíteros sendo mencionados na igreja de Corinto? ¿Y por qué usted no encuentra ningún anciano ahí en la iglesia de Corintio? Eles pareciam ser tão espirituais, Estos corintios que parecían tan espirituales, mas eles não lidavam com os princípios de disciplina. mas ellos no trataban con ningunos asuntos o principios acerca de la Então haviam disciplina. muitos problemas de disciplina moral Entonces había muchos problemas de asuntos morales e assuntos doutrinários. y asuntos E doctrinales muita desordem. y mucho desorden. Entrou um movimento como neopentecostal ali. Allí entró como el movimiento neopentecostal. E eles não souberam lidar com essa ênfase demasiada nos dons Y espirituais. ellos no supieron tratar con aquel énfasis acerca de los dones espirituales. Os dons são como ferramentas. Los dones son como Mas herramientas, ferramenta na mão de criança vai gerar um dano tremendo. mas cuando las herramientas están en las manos de un niño, eso puede generar un daño tremendo. Então esse foi um grave problema na igreja em Corinto. Por eso están graves los problemas en la iglesia de Corinto. Agora, às vezes, esses também têm sido os nossos problemas. Y a veces esos también han sido nuestros problemas. Paulo está compartilhando suas experiências com Timóteo e Tito Pablo está compartiendo sus experiencias con Tito y con Timoteo para evitar os erros que ele viu e presenciou ao longo da sua história de ministério. para evitar los errores que él vio y presenció a lo largo de toda su vida ministerial. Você lembra quando ele diz que o candidato a presbítero, Ustedes recuerdan cuando él dice que el candidato anciano, ele não deve ser um homem dado a contendas? él no debe ser un hombre contencioso, pendenciero. Eu penso que Paulo deve estar se lembrando, Yo pienso que Pablo se está recordando lá no início da sua jornada com Barnabé, allá en el inicio de su jornada con Bernabé, quando eles foram enviados da igreja em Antioquia. cuando ellos fueron enviados a la iglesia por la iglesia de O Antioquía. Espírito Santo enviou a eles El Espíritu Santo los envió a ellos e João Marcos foi como cooperador. y Juan Marcos fue con ellos. No meio do caminho, João Marcos voltou para trás. Y en medio del camino Juan Marcos volvió atrás. Então, na segunda viagem, Entonces en el segundo viaje, Paulo quis, eles foram viajar e Barnabé queria levar João Marcos. y en el segundo viaje Bernabé quería llevar a Marcos Paulo não concordou. y Pablo no estuvo de acuerdo. Então surgiu uma discussão tão grande entre Y eles entonces hubo una disputa tan grande entre ellos que eles se separaram. que ellos se separaron. Como que aquele rio daquela corrente espiritual de Deus, Es como aquel río corriente espiritual de Dios. ele se dividiu em dois. Él se dividió en dos. E agora esses dois homens se dividiram, se separaram por uma coisa que poderia ser resolvida. Y ahora estos dos hombres se separaron por un asunto que podía ser tratado. Então, quando Paulo fala para Tito e Timóteo, Entonces, procure não separar homens dado a contenda. entonces cuando Pablo les dice a Timoteo y a Tito, no aparten hombres contenciosos, Porque às vezes é fácil discutir e ter uma opinião forte por pequenas coisas. porque a veces es fácil discutir y tener una opinión muy fuerte en pequeñas cosas. Você imagina um presbitério, e Paulo aponta um presbitério coletivo. Y usted imagínese un presbiterio, un gobierno de ancianos, y Pablo siempre apunta a un gobierno plural.
Se vai tratar um pequeno assunto que seja, y van a tratar un pequeño asunto, cualquiera. se alguém é dado a contenda Si alguien es problemático, contencioso, e ele tem uma opinião e um caráter tão forte, pero él tiene un carácter muy fuerte, provavelmente sempre vai ter crise nesse presbitério. entonces siempre probablemente van a haber crisis en ese presbiterio. Alguns vão querer que as coisas sejam feitas não de maneira que o rebanho fique melhor, Algunos van a querer que las cosas sean hechas no de la manera que la iglesia va a ser beneficiada, mas sim da maneira que ele acha que tem que ser. más de la manera que él piensa que debe ser. Quantas divisões surgiram ¿Cuántas divisiones vienen? por homens com personalidade muito forte. Con hombres que tienen una personalidad muy fuerte. Às vezes o que ele está falando está certo, A veces hasta hablando él puede estar en lo correcto, mas não é tempo de fazer as coisas daquela maneira. más tal vez no es el tiempo de hacer las cosas de esa Às vezes o manera. Espírito Santo não testemunhou disso na consciência da igreja. El Espíritu Santo aún no ha dado testimonio de eso en la É iglesia. hora de esperar e se envolver com coisas que os irmãos têm paz e gera vida. Es hora de parar y de tal vez involucrarnos en las cosas que están generando paz y vida. Então, de acordo com a experiência de Paulo, Entonces, de acuerdo a la gran experiencia de Pablo, muitas coisas que ele fala nas suas últimas cartas muchas de las cosas que él habla en sus últimas cartas são experiências que ele viveu ao longo do ministério. son cosas que él vivió a lo largo del ministerio. Um outro exemplo, Un otro ejemplo, no início da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 6, en el inicio de la iglesia de Jerusalén, el capítulo 6, muitos discípulos surgiram. muchos discípulos vinieron, surgieron. E houve uma murmuração porque as viúvas dos judeus não estavam sendo assistidas, as viúvas dos gregos não estavam sendo assistidas. Y hubo una murmuración porque la vida de los griegos no estaban siendo cuidadas. Então os apóstolos separaram os diáconos, os novos diáconos, Entonces los apóstoles separaron a los diáconos e eles passaram a servir as mesas. y ellos se dedicaron a servir en las mesas. Então aquelas coletas que eles recebiam, eles supriam as viúvas. Entonces aquellas ofrendas que ellos recibían suplían a las viudas. Alguns que tinham propriedades vendiam suas propriedades, colocavam aos pés dos apóstolos. Y algunos que vendían sus propiedades las ponían a los pies de los Eles apóstoles. acreditavam que Jesus poderia voltar a qualquer momento. Ellos pensaban que Jesús podía volver en cualquier momento. Mas quando você chega no início da igreja em Antioquia, Mas cuando usted llega al inicio de la iglesia de Antioquía, Ágapo profetizou uma fome que viria no tempo de Cláudio César. Ágabo profetizó una hambre que vendría en los tiempos de Julio César. Então as igrejas da Judéia sofreram fome. Entonces las iglesias de Judea tuvieron mucha necesidad, pasaron hambre. Então a igreja de Antioquia Entonces la iglesia de Antioquía proveu o suprimento para suprir os pobres da Judéia. dio unas ciertas ofrendas para suplirle a los santos pobres en Judea. Mas se tinham tantas riquezas e bens em Jerusalém, Pero si había tantas riquezas y bienes en Jerusalén, como poderia ter irmãos necessitados ¿cómo ali? podían haber hermanos necesitados? Se no começo não tinham necessidades. Si en el comienzo no habían necesidades. Então muitas viúvas foram assistidas. Si al comienzo muchas viudas eran Mas cuidadas. quando você olha o capítulo 5 de 1 Timóteo, Pero cuando usted mira el capítulo 5 de 1 de então Timoteo, Paulo orienta a Timóteo que tem que fazer uma lista das viúvas que vão ser assistidas. Pablo enseña a Timoteo que ellos tienen que tener una lista para asistir a las viudas que tienen Procure necesidad. saber se ela teve mais de um marido. Busques saber si ella ha tenido más de un marido. Procure saber se tem alguma herança. Investigue si ella tiene algún tipo de herencia. Procura saber se tem filhos vivos que possam cuidar dela e não sobrecarregar a igreja. Mire si tiene hijos vivos que puedan cuidar de ellas y no sobrecargar la iglesia. Agora, se realmente ela é uma viúva com mais de 60 anos, Ahora, si realmente es una viuda con más de 60 años, então uma viúva que é do Senhor, ela se ocupa as orações e as boas obras. que es una viuda que realmente sirve al Señor, se ocupa de las buenas obras y de las oraciones, Então vocês devem prover para ela ser amparada pela igreja. entonces ella debe ser cuidada y protegida por la iglesia. Se você observar o capítulo 5 de 1 Timóteo, Si usted observa el capítulo 5 de 1 de Timoteo, puxa, Paulo gastou praticamente um capítulo inteiro para falar de viúva. imagínese, Pablo se gastó casi un capítulo entero para hablar de viudas. Seria tão bom se ele falasse claramente quem era o anticristo, Sería tan bueno si Pablo hablara claramente quién podría ser el ou se anticristo. a igreja vai antes da tribulação ou no meio da tribulação, Si la no iglesia, final, si la iglesia se va antes, en medio, al final. se os dons do Espírito Santo cessaram ou se continuam, Si los dones del Espíritu Santo cesaron o continúan.
Ou de onde vem o anticristo? Vem do Oriente, vem dos Estados Unidos? ¿O de dónde viene el anticristo? ¿Viene del Oriente o de Estados Unidos? Porque hoje se gasta tanto tempo com essas coisas Porque a veces hoy gastamos mucho tiempo en estas cosas e esquecemos das coisas essenciais. y nos olvidamos de las cosas esenciales. Paulo está ensinando as coisas essenciais para a vida normal da igreja. Pablo vuelve a enseñar las cosas esenciales para la Agora, iglesia. quando você vê Paulo falando a Tito, Ahora cuando usted ve a Pablo hablándole a Tito, ele fala: Tito, ensina essas coisas, as coisas que sejam proveitosas ahora Pablo le dice a Tito, enseña aquellas cosas que son provechosas e que vão produzir as boas obras. y que van a producir buenas obras. Evite as questões que geram contendas e divisões. Evite las cuestiones que generan contiendas y divisiones. Claro, não quer dizer que nós não vamos falar da volta do Senhor. Claro, no quiere decir que no vamos a hablar del retorno de nuestro Não, esse é Señor. assunto central da fé cristã. Eso es un asunto central de la fe Mas cristiana. o mais importante é estar preparado para encontrar o Senhor. Pero lo más importante es estar preparados para encontrarnos E con el nunca Señor. se dividir por interpretações sobre alguns pontos. Y no dividirnos por interpretaciones en ciertos puntos. Uma vez perguntaram ao irmão Hernandes Dias Lopes, Una vez le preguntaban al hermano Hernández Díaz López, que é um servo do Senhor muito respeitado no Brasil e em outros países. que es un hombre del Señor respetado en el Brasil y en muchos otros países. Se você começasse o seu ministério agora, o que você não faria? Si usted comenzara su ministerio nuevamente, ¿qué no haría usted? Ele parou e respondeu: Él ahí se paró y respondió: eu evitaria muitas guerras ou batalhas desnecessárias. yo evitaría muchas guerras o batallas que no fueron necesarias. Isso para mim foi muito importante, Eso para mí fue muy importante, porque infelizmente muitos problemas na igreja são causados por irmãos mais velhos, porque infelizmente muchos de los problemas de la iglesia son causados por los hermanos mayores, porque falta sabedoria para entender o tempo e o modo de Deus trabalhar. porque a veces nos falta sabiduría para entender el tiempo y la manera para Dios trabajar. Como disse na primeira mensagem, Como dije en el primer mensaje, as espadas de alguns estão manchadas de sangue dos santos. las espadas de algunos están manchadas con la sangre de los Usando santos. a palavra de Deus para ferir o povo de Deus. Usamos la palabra de Dios para herir al pueblo de E a Dios. obra de Deus avança por aqueles que têm uma bacia de água e uma toalha na mão. Y por el contrario, la obra de Dios avanza con aquellos que tienen una vasija y una toalla en sus manos Para lavar os pés dos santos. para lavar los pies de los santos. Lembra da ilustração? Se você derramar um jarro de água, Recuerda la ilustración: si usted derrama un vaso de agua, para onde ela vai correr? ¿hacia dónde el agua va a dirigirse? Para os lugares mais baixos. Para los lugares más bajos. Assim avança o rio de Deus. Así avanza el río de Que o Dios. Senhor usa de misericórdia conosco. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Falamos de várias características daqueles que seriam separados ao presbitério. Hablamos de varias características de aquellos que son separados para el ministerio. Mas sobre tudo isso, o ponto principal Mas sobre todo esto, el punto principal não é a ética moral, no es la ética moral, mas sim a espiritualidade. mas sí la verdadera espiritualidad. Mesmo um não cristão pode ter todas aquelas características. Aún podemos encontrar hasta a uno que no es cristiano y tenga estas características. Mas se ele não for espiritual, de nada disso aproveita. Mas si él no es un hombre espiritual, de nada de esto sirve. Se a igreja é a casa de Deus, Si la iglesia es la casa de Dios, somente homens que conhecem a Deus, solamente hombres que conocen a que se Dios sujeitam ao Espírito Santo, y se sujetan al Espíritu Santo, poderão estar servindo e representando o Senhor. podrán estar sirviendo y representando al Señor. Não é conhecer a Deus em perfeição, em plenitude, No es que podamos conocer a Dios perfectamente en su plenitud, mas sim na estatura que aquela igreja está, aqueles irmãos estão um pouco mais adiante. mas sí por lo menos en la estatura que la iglesia tiene, aquellos hermanos van más adelante. Quando eu mudei para São Paulo, lá pelo ano 2000, Cuando yo me mudé para San Pablo por ahí en el año 2000, porque servia em alguns lugares e era o editor de uma editora, porque servía en algunos lugares y era el editor de una editorial, movimento de irmãos muito famoso no Brasil, el movimiento de unos hermanos muy conocidos en que Brasil, levanta a bandeira de que eles são testemunho do Senhor. que se proclaman a sí mismos como siendo ellos el testimonio del Señor. Então dos obreiros me procurou. Entonces uno de los obreros se me acercó: Você vai procurar uma igreja para congregar ou vai criar uma nova igreja? ¿usted va a buscar una iglesia para reunirse o va a procurar trabajar en una nueva iglesia?
Eu respondi para ele: Yo le respondí, eu creio que a igreja já existe. yo creo que la iglesia ya existe. Agora eu estou procurando irmãos com alguns princípios. Ahora yo igual estoy buscando algunos hermanos con algunos Se eu principios. encontrar esses princípios, eu e minha família vamos nos sujeitar e adorar o Senhor juntos. Si yo encuentro estos asuntos, yo y mi familia vamos a reunirnos y vamos a sujetarnos a ellos. E ele, curioso, falou: mas quais princípios são esses? Y él curioso me dijo, bueno, ¿cuáles asuntos son estos? Somos nós mesmos. Somos nosotros mismos. Falei: em primeiro lugar, a centralidade de Cristo. En primer lugar, que Cristo tenga la centralidad E não um líder ou qualquer uma experiência ou qualquer outra coisa. y no un líder o experiencias o cualquier otra cosa. Em segundo lugar, a autoridade da palavra de Deus. Segundo lugar, que la Biblia tenga la autoridad. E La não a autoridad de la palabra de literatura Dios. ou algum líder. Y no la literatura ni algún líder. Terceiro lugar, que haja inclusividade de todos os santos com seus dons. Tercer lugar, que se incluya a todos los hijos de Dios con todos sus dones. Em quarto lugar, que haja a liderança do Espírito Santo. Y cuarto lugar, que se le dé lugar a que el Espíritu Santo lidere. Ou seja, que os servos de Deus dependam da direção do Espírito O Santo. sea, que los hombres de Dios o los siervos dependan de la dirección del Espíritu Se Santo. eu encontrar esses quatro princípios, Se humildemente eu vou congregar e ser apenas um irmão entre os Si irmãos. yo encuentro estos asuntos, yo humildemente me voy a congregar y ser parte de los hermanos. Uma lágrima no olho daquele irmão correu. Una lágrima del ojo de aquel hermano cayó. Era dos obreiros mais fortes nesse movimento. Era uno de los obreros más fuertes de este movimiento. Ele falou: não somos nós. Él dijo, no somos Não nosotros. temos mais esse princípio. No tenemos más Esses princípios. estos principios. Vocês se lembram no primeiro dia que eu falei dos três gigantes terríveis em Hebron? ¿Ustedes recuerdan de los tres gigantes que yo hablé el primer día en Hebrón? Eu mencionei dois e deixei um de lado. Y yo mencioné solamente dos y dejé uno de Eu lado. não esqueci. Pero yo no me olvidé. Vocês se lembram? Eles passavam por luz, que representa a revelação. ¿Ustedes recuerdan que ellos pasaron por luz, que representa revelación? Então chega Betel, que é a casa de Deus, Después llegan a Betel, que es la casa de Dios. mas aí estão rumando para o ponto mais alto, onde Caleb quis chegar, Y ellos querían llegar a un punto más alto, donde Caleb quería llegar, que é Hebron. que es Hebrón. Hebron representa coisas profundas na Bíblia. Hebrón representa las cosas profundas en la Biblia. Seria aquele testemunho de Deus com seu povo em maturidade. Sería aquel testimonio de Dios con su pueblo en madurez. Davi, quando voltou para ser rei, ele veio de Hebron. David, cuando volvió para Jerusalén, Para ser rei. para ser rey, él fue a Hebrón. Existe um livro, A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Existe un nivel, libro. un libro. A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Existe un libro, La vida diaria en los tiempos de Jesús. E eles falam de muitos detalhes sobre a cultura. Y ellos hablan de muchos aspectos de la cultura. E tem uma coisa interessante sobre Hebron, Y dice algo muy interesante en relación a Hebrón. que os melhores odres que continham vinho novo Que los mejores odres que contenían el vino nuevo vinham de Hebron. venían de Hebrón. E existiam odres que vinham de outros lugares que se produziam eles muito rápido. Y existían odres que venían de otros lugares, pero se cuarteaban muy rápido. Então os vendedores que estavam preocupados com seu sucesso, Entonces los que vendían, que estaban preocupados con el éxito de su negocio, eles queriam produzir os odres mais rápido. ellos querían producir unos odres más rápidos. E aí eles vendiam uma coisa mais barata, Entonces terminaban vendiendo algo muy barato. mas não continham vinho novo. Más eso no podía contener el vino nuevo. Jesus falou de vinho novo que se coloca em odres novos Jesús habló de que el vino nuevo se coloca en odres e nuevos. que se colocar num odre velho ele vai romper. Y que si se coloca en un vino viejo, en un odre viejo, se va a romper. Porque o vinho novo entra no processo de fermentação. Porque el vino nuevo tiene la tendencia a fermentarse. E aí o odre tem que ser flácido, elástico, para comportar os gases ali. Y el odre nuevo tiene que ser flexible para poder contener los gases allí. Então, quando você pensar num ponto mais alto do testemunho do Senhor, Entonces, cuando usted llega a pensar en el punto más alto del testimonio del Señor, também representa um nível de maturidade onde tem um odre novo. entonces allí también se representa un nivel de madurez donde el odre es un odre nuevo, Que vai comportar, digamos, as crises e os processos de unidade com diversidade. entonces ese odre va a poder soportar las crisis y los procesos en tiempos de dificultad.
Quando Pedro chegou à casa de Simão, lá em Atos, Cuando Pedro llegó a la casa de Simón, ahí en Hechos, na época que Cornélio foi visitado por um anjo, en la época de que Cornelio fue a visitarlo por un ángel, só Cornélio enviou os seus soldados, os seus mensageiros, para chamar a Simão Pedro. Cornelio envió a sus mensajeros, a sus soldados, para llamar a Pedro. E ele chegou lá e falou que ele mandou chamar a Simão por sobrenome Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. Y él lo mandó a llamar como aquel que estaba en la casa de Simón el curtidor. São dois Simãos, Son dos Simones, Simão Pedro e Simão Curtidor. Simón Pedro y Simón el curtidor. O curtidor produzia odres, El curtidor generalmente trabajaba con odres, por isso ele ficava na ilha, ficava à margem de Jope. por eso él quedaba cerca ahí en Jope. Ali havia as águas fluindo em Jope e Cornélio ficava ali trabalhando. Perdão, Por quê? Simão ficava ali trabalhando. Porque ahí en la margen del río de Jope, Simón el curtidor aprovechaba para trabajar. Ah, mas se você pensar como é que se produz os bons odres de Hebron, Mas si usted comienza a pensar cómo se produce un buen odre de Hebrón, você tem que pegar a pele do animal, usted tiene que pensar que usted tiene que coger la piel del animal, claro, o animal que morreu. un animal que murió, Você vira ela do lado do avesso, usted tiene que voltearlo al revés, limpa ela tirando os pedaços de carne que sobraram, limpiarlo a él quitando los pedazos de carne que quedaron lava muito pegados, bem na água, lavarlo muy bien en el depois agua, deixa no calor do fogo. después ponerlo al calor del día, E isso vai tornar um couro flácido, y eso flexível. va a volver que el cuero se vuelva flexible. Simão Pedro está na casa de Simão Curtidor. Pedro está en la casa de Simón el curtidor. Então Deus fala para ele: Entonces Dios le habla a Pedro. estão vindo uns homens aí te chamar, vai sem reclamar, fica quieto. Entonces el Señor le dice, vienen los hombres a llamarte, entonces tú vas a quedarte quieto, Porque ele tem aquela visão daquele lençol vindo do céu, porque él iba a tener esa visión de aquel lienzo descendiendo del cielo, amarrado pelas quatro pontas, que era amarrado por las cuatro puntas, cheio de animais répteis, quadrúpedes e animais imundos. lleno de animales cuadrúpedos y animales reptiles. E o Senhor fala, mata e come. Y el Señor le dice, mata y come. Alguém lembra o que Pedro respondeu? ¿Alguien recuerda lo que el Señor le respondió? Pedro le respondió, Não, Senhor. no, Señor. Como assim? ¿Cómo así? Se Jesus é o Senhor, como é que Pedro fala não para ele? Si Jesús es el Señor, ¿cómo Pedro le va a decir, no, Señor? Agora tem um problema aí. Ahora hay un problema ahí. Deus deu as chaves do reino para Pedro. Dios le iba a dar las llaves del reino a Pedro. Pedro abriu as chaves da palavra em Atos 2, Pedro abrió las llaves de la palabra del reino en Hechos 2 pregou e lançou a rede e trouxe 3.000 peixes. y lanzó la red y vinieron 3,000 peces. Agora ele tem que usar as chaves do reino de novo Ahora tiene que usar las llaves del reino de nuevo para lançar as redes para os gentios. para lanzar las redes a los gentiles. Mas ele falou não. Mas Pedro dice no. Você está vendo? ¿Usted se da cuenta? Ele já era um obreiro do Senhor. Él ya era un siervo de Dios. Alguém que Deus estava usando de maneira extraordinária. Alguien que Dios estaba usando de manera extraordinaria. Mas ele falou não, Mas él habló no. porque era alguém subjetivo ainda. Porque aún era muy Ele está subjetivo. seguindo a sua experiência como judeu no passado. Él está siguiendo su experiencia de judío como él en el Ele pasado. foi treinado desde o pequeno para não comer coisa impura. Él estaba viviendo ese entrenamiento que siguió desde pequeño de no comer Mas agora cosas entrou um novo ciclo Mas ahora él viene a un nuevo tiempo. e Pedro deveria seguir a mente do Espírito Santo. Y ahora Pedro debía seguir la mente del Espíritu Sabe Santo. aqueles animais selvagens ali dentro daquele lençol? ¿Saben que aquellos animales inmundos dentro de ese lienzo Representa eu, você e todos nós. representaban a usted y a mí, a todos Aquelas nosotros? bestas feras representam a nossa natureza. Esas bestias representaban nuestra naturaleza. E aquele lençol representa a esfera do reino de Deus. Y aquel lienzo representa la esfera del reino de Dios. Deus nos coloca todos juntos. Dios nos coloca todos juntos. Você lembra quando Paulo fala aos Gálatas? ¿Usted recuerda cuando Pablo habla a los Gálatas? Se vocês estão se lutando entre Si vocês, ustedes están luchando entre ustedes, vejam se não se devoram como bestas feras. miren a ver si no se devoran como animales. Porque eles estavam mais dando lugar à sua velha natureza do que à natureza do cordeiro. Porque ellos le estaban dando más lugar a su vieja naturaleza que a
al carácter de un cordero. Então não é por acaso que Simão Pedro foi para a casa do curtidor. Entonces no fue una casualidad que Pedro fuera a la casa de Simón el Ou curtidor. seja, o Senhor está virando Pedro do lado avesso. Entonces el Señor está haciendo como con el odre con Pedro, volteándolo. Está cortando o resquício do velho homem, da carne, Él está quitando la carne del viejo hombre, lavando ele na palavra, lavándolo con la palabra colocando ele na presença do Espírito Santo. y colocando en la presencia del Porque Espíritu vão Santo. chegar os gentios também, Porque van a llegar los gentiles com también. muita sorte de diversidade. Y va a haber mucha diversidad. E agora o Senhor quer um corpo só formado por gentios e judeus. Y ahora el Señor solo quiere un cuerpo formado por gentiles y judíos. E eles vão ter que praticar uma frase que virou chave na história da igreja. Y ellos van a tener que practicar una frase que se volvió un dicho en la historia de la iglesia. No fundamental, unidade. En lo fundamental, unidad. No não fundamental, flexibilidade. En lo no fundamental, flexibilidad. Sobretudo, o amor. Pero sobre todo amor. Agora, Jope representa algo mais. Ahora Job, Jope, isso. ahora Jope representa algo más. Porque a casa que Salomão estava construindo Porque la casa que Salomón estaba construyendo e herdou todo aquele legado do seu pai Davi, y que recibió de todo aquel trabajo de su padre David, as madeiras vieram de Tiro, de Irão, por meio de Jope. las maderas vinieron de Irán, pero por medio de Jope. Isso representa as madeiras ali representam os gentios. Y las maderas que allí representaban a los gentiles. Então Deus ia trazer gentios e judeus para o novo homem que é o corpo de Cristo. Entonces Dios iba a traer a judíos y a gentiles para formar el nuevo cuerpo de Cristo. Quando olhamos todo esse processo de Paulo, Pedro, Tiago e João, Pero cuando vemos todo este proceso de Pablo, Pedro, Santiago y Juan, como o Senhor foi mudando as coisas, como mudando os odres, cómo el Señor fue mudando las cosas, cambiando los odres, até eles atingirem maturidade como em Hebron. hasta que nosotros llegáramos a la madurez como Hebrón. Agora o Senhor tem uma maneira bem cômica ou alegre ou de trabalhar. Ahora Dios tiene a veces una manera chistosa, cómica de trabajar. Quando ele ressuscitou, ele estava com aqueles discípulos no caminho de Maús. Cuando Él resucitó y se les aparece a aquellos discípulos en el camino de Maús, Então ele se revelou a eles de uma outra forma que eles não conheciam. entonces Él se les manifestó a ellos de una manera que ellos no le E conocían. como era de uma outra forma, Y como era de otra manera, eles não conheceram. ellos no le conocieron. Quando as mulheres contaram que viram Jesus, Cuando las mujeres les contaron que vieron a Jesús, eles não creram. ellos tampoco creyeron. Mas por que Jesus se revela de outra forma? Pero ¿por qué Jesús se presenta de otra forma? Assim foi a maneira que o Senhor treinou os seus servos. Así Él fue entrenando a sus siervos. Eles não deveriam ter uma fixação por modelo, Ellos no deberían estar muy fijos en un modelo, porque a plenitude do Senhor é tão grande porque la plenitud del Señor es tan que grande, o nosso Cristo seria muito pequenininho se quiser reduzir ele a um modelo. porque nuestro Señor sería muy pequeño si nosotros lo quisiéramos reducir a un simple Temos que modelo. seguir a voz do Senhor Tenemos que aprender a seguir la voz del Señor e entender que Ele vai ampliando as esferas das nossas experiências. y entender que Él va ampliando las esferas de nuestras Às experiencias. vezes queremos Ele só no Monte da Transfiguração. A veces solo queremos quedarnos en el monte de la transfiguración. E na história da igreja tem aqueles que são mais contemplativos. En la historia de la iglesia existen aquellos que son más Contemplativos. contemplativos. Mas tinha um pai agoniado com um filho endemoniado. Mas había un Abajo do padre morro. con un hijo endemoniado allí abajo. E Jesus foi lá e se revelou como evangelista. Y Jesús fue allí como un gran evangelista. Às vezes não gostamos do ministério evangelístico, A veces no nos gusta el ministerio evangelístico. mas ele é o evangelista. Mas Jesús fue un gran evangelista. Lembra da profecia de Isaías? ¿Se recuerda la profecía de O Isaías? Espírito do Senhor Deus está sobre mim, El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque o Senhor me ungiu para evangelizar. porque el Señor me ungió para predicar las buenas nuevas. Às vezes ele se revelava só mais como um mestre em Jerusalém, A veces el Señor se manifestaba más como un maestro en Jerusalén, ou como o profeta que Moisés profetizou, o como aquel profeta que Moisés profetizó, que o Senhor levantaria um profeta no meio deles semelhante a ele. que el Señor levantaría a un profeta en medio de ellos semejante a él. E ele também é o pastor. Mas también a veces él se presenta como Mas se a pastor. gente quiser um modelinho muito pequenininho, Mas si nosotros queremos solamente un modelo más pequeño, nós vamos perder todos esses aspectos
amplos do nosso Senhor. Más nosotros entonces vamos a perder todos aquellos aspectos amplios de nuestro Por isso que Señor. aqueles que servem o Senhor na responsabilidade espiritual, Por eso es que aquellos que sirven al Señor en la responsabilidad espiritual, nós devemos orar uns pelos outros. nosotros debemos orar los unos por los otros. A igreja deve orar por aqueles que estão na dianteira, La iglesia debe orar por aquellos que están en la delantera, para que a visão espiritual vai se alargando para que la visión espiritual se alargue e haja migração de luz para Betel, y haya realmente una avance de luz hacia Betel, até chegar em Hebron. hasta que podamos llegar a Hebrón. Mas lembre-se dos 3 gigantes. Más recuérdese de los 3 gigantes, Aquela espiritualidade que não é segundo Cristo, aquella espiritualidad que no es según Cristo, ou aqueles ensinamentos misturando liberalismo com cristianismo, o aquella mezcla de juntar cristianismo con liberalismo, ou aquele orgulho espiritual que acha que somos os únicos que Deus está usando nesse tempo. o aquel orgullo espiritual que nos lleva a pensar que somos los únicos que Dios está usando en este tiempo. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Quando Paulo fala daqueles que deveriam ser presbíteros, Cuando Pablo habla de aquellos que deben ser ancianos, então ele diz que eles sejam apegados à palavra fiel que é de acordo com a doutrina. entonces él dice que ellos deben ser apegados al conocimiento de la verdad que es según la piedad. Estou em Tito 1:9 agora. Perdón. Estoy en Tito 1, verso 9. Dice que deben ser retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Então chegamos ao capítulo 2, Entonces llegamos al capítulo 2, versículo 1. versículo 1. Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Sã doutrina. Sana doctrina. Doutrina saudável. Doctrina saludable. É um termo, inclusive, médico, E inclusive este término es un término médico. que é um ensinamento que produz vida, produz saúde. Es una enseñanza que produce vida, que trae salud espiritual. Paulo está corrigindo que ali havia alguns ensinamentos Pablo está corrigiendo porque aquí había algunas que enseñanzas não produziam saúde espiritual na igreja. que no traían salud espiritual en la iglesia. Eles não estavam sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo. Ellos no estaban siendo perfeccionados a la imagen de Cristo. Eles não eram como mordomo de Cristo. Ellos no eran como siervos de Cristo. Quando eles serviam a comida na mesa, Cuando ellos traían la comida a la mesa, o alimento não era Cristo. el alimento no era Cristo. Não importa o que você vai falar da Bíblia, No importa lo que usted vaya a hablar de la Biblia, mas o conteúdo tem que ser o Senhor. mas el contenido tiene que ser el Señor. Certa vez Eliseu estava preparando uma comida, Cierta vez yo estaba preparando una comida. Eliseu, Eliseo. Cierta vez Eliseo estaba preparando una e comida. jovem viu uma planta muito interessante. Y un joven vio una planta muy interesante. Então ele foi lá e cortou uns pedaços daquelas folhas lá, Y él fue y cortó unos pedazos de hojas jogou allá dentro da panela. y los lanzó a la olla. Ele acha que está fazendo uma grande obra. Y él pensó que estaba haciendo una gran obra. Então alguém gritou: Entonces alguien gritó: existe morte na panela. hay muerte en la olla. Então Eliseu foi lá e fez um milagre. Y ahí Eliseo vino y hizo un milagro. E as pessoas não morreram. Y las personas no murieron. Sempre vão chegar novidades até nós, povo de Deus. Siempre van a venir novedades hasta nosotros. E aqueles que são movidos por coisas novas, Y aquellos que les gustan las novedades, meninos inconstantes sendo levados por vento de doutrina, niños inconstantes movidos por vientos de doctrina, eles vão querer colocar essas coisas na panela van a querer colocar esas e servir plantas a en igreja la olla. sem ser provado primeiro. Y van a servir a la iglesia sin probar que hay muerte en la olla. Quantos problemas nós temos hoje? ¿Y cuántos problemas tenemos? Não somente isso aconteceu na época de Paulo. No solamente esto sucedió en la época de Pablo. Sempre que surge um mover de Deus em algum lugar, Siempre que hay un mover de Dios en algún lugar, o inimigo vai querer contaminar. el enemigo va a querer contaminar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Dios tenga misericordia de Eu nosotros. tive o privilégio ainda quando muito jovem
Yo tuve un privilegio cuando era muy joven de andar com alguns obreiros bem mais velhos. de andar con algunos obreros que eran mucho más mayores. Então eu vi algumas coisas. Y entonces yo vi algunas cosas. E algumas delas foi que homens que Deus uniu no ministério. Y una de estas fue que hombres que Dios unió en el ministerio, E eles se dividiram por algumas coisas. ellos se dividieron por algunas cosas. E ocorreram divisões que foram irreparáveis. Y hubo divisiones que fueron irreparables. E inclusive algumas igrejas locais Inclusive mismo en unas iglesias locales que tinham preferências por ministérios. que tenían ciertas preferencias por ministerios. Quando esses obreiros tiveram problemas, Cuando estos obreros tuvieron problemas, então as igrejas também se dividiram. entonces las mismas iglesias también se dividieron. E isso é um grave problema. Y eso es un gran problema. Você lembra da igreja em Corinto? ¿Ustedes recuerdan la iglesia de Corintio? Haviam preferências ministeriais. Habían preferencias en cuanto al ministerio. Eles não estavam seguindo a Cristo. Ellos ya no estaban siguiendo a Cristo. Ainda que Paulo não queria isso. Aunque Pablo no quería esto, Mas alguns estavam colocando esses obreiros no centro, no lugar de Cristo. y ellos comenzaron a colocar a estos obreros en el centro, en el lugar de Cristo. Satanás é muito bom em fazer isso. Satanás es muy bueno en hacer esto. Se ele não puder ser o centro da obra de Deus, Si él no puede ser el centro de la obra de Dios, então ele vai trabalhar para que aquelas coisas boas que Deus colocou na igreja entonces él va a trabajar para que aún aquellas cosas buenas que Dios colocó en la iglesia tome o lugar de Cristo. tomen el lugar de Cristo. E essa é a forma que o Espírito Santo se vai. Y esa es la manera como el Espíritu Santo se va. Porque o ministério do Espírito é glorificar o Filho de Deus. Porque el ministerio del Espíritu Santo es glorificar al Hijo de Dios. Quando os homens tomam o lugar que pertence a Cristo. Y cuando los hombres toman el lugar que le pertenece a Cristo, Quando as opiniões tomam o lugar da palavra de Deus. cuando las opiniones toman el lugar de la palabra de Dios, Então é como a lua na frente do sol. es como la luna al frente del sol. Teremos um caos, um eclipse. Tenemos un eclipse, algo caótico. Também tive um privilégio quando eu era muito jovenzinho También tuve un privilegio cuando era muy joven de me envolver com a literatura e depois iniciei como editor. de trabajar con literatura y después me envolví con una editora. Tive o privilégio de conhecer alguns editores maduros, Tuve el privilegio de conocer a algunos editores muy antiguos, maduros, mas isso era muito raro, mas era muy raro, porque quase sempre os livros que vendiam mais porque casi siempre los libros más vendidos não eram os melhores. no eran los mejores. E aí você vai aprender que música e literatura Y ahí usted se va a dar cuenta que la música y la literatura sempre precederam a degradação ou elevação de uma sociedade. siempre anticiparon el elevarse o la decadencia de una sociedad. E assim também é com a igreja. Y así también es la iglesia. O que nós lemos e ouvimos Lo que nosotros leemos o oímos poderá promover a degradação, a ruína ou o crescimento e edificação. podrá promover la decadencia y la ruina o la elevación y exaltación. Depois que passei a participar de algumas conferências com o irmão Christian Shen, Después de que estuve participando de algunas conferencias del hermano Christian Chen, comecei a fazer algumas perguntas sobre literatura para ele. yo le hice algunas preguntas sobre literatura a él. E eu perguntei sobre um autor, um determinado autor. Y yo le pregunté sobre un determinado autor. E ele respondeu assim para mim: Y él respondió de la siguiente manera para bom. mí. Él es bueno, mas você tem que conhecer muito bem as escrituras mas usted tiene que conocer muy bien las escrituras para poder separar o ouro da areia. para poder separar el oro de la arena. Trocamos alguns diálogos sobre literatura. Y tuvimos algunas conversaciones sobre literatura. E eu percebi esse discernimento e esse cuidado no irmão. Y yo percibí cierto discernimiento y cuidado del hermano. Que às vezes existe morte na panela. Porque a veces existe muerte en la olla. Que coisas sérias são essas coisas. Qué cosas serias son estas cosas. Às vezes parece que Paulo está falando coisas, ou tem muitas coisas na Bíblia, Parece que Pablo está a veces hablando muchas cosas, o hay muchos asuntos en la Biblia que não tem sentido nenhum para o nosso tempo. que no tienen como que sentido para nosotros. Mas lembre-se que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Ela é inspirada por Deus. Ella es inspirada por Dios. Então os demônios e a carne nunca mudaram. Entonces los demonios y la carne nunca cambiaron. E a maneira que eles trabalharam no passado, Y la manera como ellos trabajaron en el pasado trabalham hoje também.
y siguen trabajando y también. Por isso que precisamos da palavra de Deus e da experiência daqueles mais velhos. Por eso es que necesitamos la palabra de Dios y la experiencia de aquellos más antiguos. Lembrar que temos aí a história da igreja, aqueles que vieram antes de nós. Recordar que tenemos la historia de la iglesia o de aquellos que vinieron antes de nosotros. Então isso vai nos guardar para não cair nos extremos. Entonces esto nos va a guardar para caer en los extremos. Quantos conselhos Paulo estava dando para Timóteo e Tito? ¿Cuántos consejos estaba dando Pablo para Timoteo y Tito? Nada era por acaso. Nada era por acaso. Agora chegamos ao capítulo 2 de Tito. Llegamos al capítulo 2 de Tito. E é interessante que várias coisas que ele fala para Timóteo, ele fala para Tito. Y es interesante que varias cosas que Pablo habla para Timoteo habla para Tito. Quando Paulo fala a maneira dele lidar com os mais velhos, Cuando Pablo habla de la manera de lidiar con los mayores, a Timóteo, digo, a Timoteo, ele diz, olha, não repreenda asperamente os anciãos ou os mais velhos. él le dice, no reprendas ásperamente a los mayores, a los ancianos. E as irmãs mais velhas, trate com elas como mães. Y a las hermanas mayores, trátalas a ellas como a Os madres. mais velhos você tem que lidar como se fosse pai. Y a los mayores, a los más viejos, hay que tratarlos como si fueran sus padres. Porque quando não estamos operando ou trabalhando no Espírito de Cristo, Porque cuando no estamos operando y actuando en el Espíritu de Cristo, lidamos com os irmãos mais velhos de uma maneira desrespeitosa. porque cuando estamos a veces tratando con los hermanos mayores podemos llegar a ser irrespetuosos. Me lembro uma vez que o John Walker chegou no lugar que tinham vários irmãos e os seus filhos. Recuerdo que una vez que John Walker llegó a un lugar donde habían varios Ele já era hermanos um ancião. con sus hijos, él ya era un anciano. E quando ele chegou, todo mundo ficou de pé. Cuando él llegó todos se pusieron de pie. E eu achei aquilo espetacular. Y yo vi eso algo muy precioso. Porque tem um texto no Antigo Testamento que fala que quando o ancião chegar, você Porque tem hay que se pôr de pasajes en el pé. Antiguo Testamento que dicen que cuando un anciano llega, Tem que se pôr de pé. tiene que ponerse en pie. Você tem que respeitar as cães ou os cabelos brancos dos mais velhos. Tiene que respetar las canas, los cabellos más blancos de los Mas a más geração viejos. que não tem disciplina Más aquella generación que no tiene disciplina vai espiritual evitar dois tipos de pessoas. va a evitar dos tipos de personas. Os mais velhos, Los más viejos, porque sempre corrige e exorta, que siempre corrigen y e exhortan às vezes repete as mesmas coisas muitas vezes. y a veces repiten las mismas cosas. E as crianças, que são um pouco agitadas. Y a los niños que son como muy agitados. Isso mostra uma vida egoísta. Y eso nos muestra que vivimos vidas A egoístas. palavra e a experiência dos mais velhos deveriam ser valorizadas como ouro. La palabra y la experiencia que los hermanos mayores debe ser valorizada como oro. E as crianças representam pureza para nós. Y los niños representan pureza para Então nosotros. Paulo fala para Timóteo, respeite os mais velhos como pai e mãe. Entonces Pablo le dice a Timoteo, respeta a los más viejos como a padres y a madres. Às vezes chegam os mais velhos, nós nem cedemos lugares para eles. Y a veces nosotros llegan los hermanos mayores, ni siquiera les damos el lugar a Às ellos. vezes os mais velhos estão conversando, a gente aumenta o volume da música. A veces nosotros los más viejos tenemos problemas con el oído y nosotros le subimos al volumen de la música. Passamos no meio da conversa. Pasamos en medio de las conversaciones. Tudo isso representa uma geração que não tem disciplina. Todo esto representa una generación desordenada, que no tiene disciplina. Deve haver respeito com os mais Debe velhos. haber respeto con los mayores. Agora Paulo vai falar para Tito, capítulo 2. Ahora Pablo va a hablar con Tito en el capítulo 2. Mas você ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Mas usted enseñe lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ou seja, a doutrina que produz saúde, produz vida espiritual. O sea, la doctrina que produce salud, vida espiritual. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sólidos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Claro, Tito era mais velho que Timóteo. Claro, Tito era más viejo que Timoteo. Mas nas entrelinhas, o que penso que Paulo também está falando. Más entre líneas también lo que pienso que Pablo está diciendo. Os mais velhos, às vezes, chegam a um ponto que eles estão desencorajados. Los hermanos mayores llegan a un punto donde ellos pierden el ánimo. Já passaram por tantas lutas Pasaron por tantas pruebas e, às vezes, na mesma igreja tem tantos problemas que eles não são respeitados. y en la misma iglesia han pasado con tantos problemas que ellos ya no son respetados. Uma vez eu fui numa congregação e levei um companheiro. Yo una vez fui a una congregación y llevé un compañero. Ele era médico.
Él era médico e um médico muito bom. y un médico muy bueno. E também era músico. Y también era un músico. Então ele falou para mim, Y él habló para mí. provavelmente aqui todos estão com problemas na audição, Probablemente aquí todos tienen problemas en el oído, porque o som está tão alto porque el sonido es tan alto que isso gera um grande dano para as crianças e os mais velhos. que eso genera un gran daño para los niños y los más viejos. Mas quando somos mais novos, não nos preocupamos nem com criança nem com os mais velhos. Pero cuando somos más jóvenes no nos preocupamos ni por los ancianos ni por los niños. Jamé Nobre, que é companheiro de Jorge Mitian, da Argentina, Yami Nobre, que es un compañero de George Mitian de Argentina, eles vêm do avivamento da Argentina desde a década de 60 e 70. son hermanos que vienen del avivamiento de Argentina de la época de los años 60, 70. Jamé é um amigo meu e viajamos algumas vezes juntos. Y Yamir es un amigo mío y algunas veces viajamos juntos. Um dia ele falou para mim, Un día él habló para mí. as duas classes piores de tratar, Las o- dos clases de más negociar, difíciles para tratar o negociar são os terroristas e os músicos. son los terroristas y los músicos. Mas os terroristas é um pouquinho melhor. Mas los terroristas son un poco mejor. Porque às vezes você chega para o músico e fala, irmão, o som está um pouquinho alto. Usted a veces llega y le dice a los hermanos de la música, hermano, el sonido está un poco alto. Aí ele vai lá e faz assim com o botão. Ele vai, finge que abaixou e volta de novo. Él va allá al botón y finge que le está bajando, pero lo deja en el mismo lugar. Eu ainda me considero jovem, Yo me considero joven, mas já não estou conseguindo ficar dentro de alguns lugares. mas ya no consigo quedar dentro de algunos lugares. Depois de alguns anos que as crianças começaram a me chamar de vovô, Después de que en algunos lugares los niños me comenzaron a llamar abuelo, e alguns lugares públicos me dão lugar para sentar, eu falei, y en algunos lugares en público me dan el lugar para sentarme, acho que eu não sou tão jovem assim. ya no me siento tan joven. Então, tem alguns lugares que eu tenho que sair da reunião, Hay lugares donde he tenido que salir de la porque reunión, o som está incomodando. porque el sonido está muy duro y me está incomodando. Às vezes, em nossas conferências, Y a veces en nuestras conferencias, no Brasil, en Brasil, a gente procura considerar essas coisas. nosotros hasta intentamos cuidar de esas cosas. Não tem um tempo muito longo, inclusive até no próprio louvor, estou falando do Brasil. No tener un tiempo muy largo. Estoy hablando en el Brasil, Quando nós temos uma conferência, cuando tenemos una porque conferencia, depois temos um tempo da palavra. cuando vamos a tener tiempos de la palabra. Então temos que pensar na saúde dos irmãos e irmãs mais velhos. Será que foi um jovem que abaixou o som? Probando, sí. Eu já vou pular isso aí, irmão. Fica tranquilo. Ya voy a saltar de eso, mis hermanos. Temos que pensar nessas coisas. Tenemos que pensar en todas las cosas. Eu tive o privilégio de viajar muito com o irmão Dino, Yo tuve el privilegio de viajar mucho con el hermano Chino, mas os últimos momentos dele lá em casa e conosco, más en algunos últimos momentos en casa. eu lembro que quando eu estava levando ele para o médico, Recuerdo cuando lo estaba llevando una vez al médico, então eu apressei o passo um pouco. entonces yo comencé a caminar un poco más rápido. Claro, porque o Dino, quando falava que a gente ia ver uma biblioteca, uma livraria, Cuando nosotros hablábamos con el hermano Gino que íbamos para una librería, una biblioteca, ele parecia um foguete, ele era muito rápido. él parecía un cohete, él era muy rápido. Abandonava o almoço, qualquer coisa. Abandonaba el almuerzo, cualquier cosa. Literalmente, às vezes ele deitava no chão para ficar vendo os livros. A veces se sentaba en el piso para quedar mirando libros. Mas ele já estava doente. Más en ese tiempo estaba un poco E nesse dia eu enfermo. esqueci disso. Y yo me olvidé de eso. Então ele virou para mim e perguntou: Mas él me miró para mí y me preguntó, quantos anos você está mesmo? ¿cuántos Anos você está agora? años está usted ahora? Falei, com tanto. E eu respondi, tantos anos. Yo le respondí, tantos. Então ele falou, então daqui mais um tempo você também vai passar a andar mais devagar. Entonces de aquí a un tiempo usted también va a caminar más despacio.
Às vezes nós não temos sabedoria para lidar com os mais velhos. A veces no tenemos sabiduría para cuidar a los mayores. Então Paulo está falando para Timóteo e para Tito Entonces Pablo está hablando para Timoteo y para Tito. como lidar com os irmãos mais velhos. Cómo cuidar con los hermanos E ele vai mayores. falar das mulheres mais velhas. Y él va a hablar de las mujeres. As irmãs e os irmãos mais velhos, a sua experiência é um tesouro, é um legado para o povo de Deus. La experiencia de los hermanos mayores y las hermanas es un tesoro, es una riqueza para el pueblo de Você não Dios. deve desperdiçar isso. Y usted no debe desperdiciar eso. Isso tem que se tornar um legado para a próxima geração. Y eso se debe volver un legado para la próxima Então ele generación. fala para as mulheres, encorajar as mulheres mais novas, as mulheres mais velhas ajudar as mais novas. Entonces habla para que las mujeres mayores ayuden a las más jóvenes. O mundo quer destruir a família, El mundo quiere destruir la familia. uma ideologia terrível contra a família. Ideologías terribles contra la familia. Nossos filhos não sabem lidar com isso. Nuestros hijos a veces no saben lidiar con Estão eso. debaixo de ataques terríveis. Están debajo de ataques terribles. Precisamos de irmãos e irmãs mais velhos. Y necesitamos de hermanos y hermanas más viejas. Que ajude, por exemplo, as mulheres mais novas que são casadas. Por ejemplo, que ayuden a las mujeres más jóvenes que están casadas. Como serem bondosas, sujeitas aos seus maridos. Cómo ser bondadosas y sujetas a sus maridos. Boas donas de casa e como educar os seus filhos. Buenas dueñas de casa y cómo educar a sus hijos. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Para que la palabra de Dios no sea difamada. Ou seja, embora alguém possa ter um bom conhecimento bíblico, O sea, aunque alguien pueda tener un buen conocimiento en la palabra, mas se a nossa vida não condiz com a sã doutrina, mas si nuestra vida no corresponde a la sana doctrina, o mundo está lendo a nossa vida. el mundo está viendo nuestra vida. Será que estamos ornando a doutrina de Deus? ¿Será que estamos adornando la doctrina de Ou Dios? será que estamos espantando as pessoas para não crerem no Evangelho? ¿O será que estamos espantando a las personas para no creer en el Evangelio? No 6º ele fala para os jovens serem disciplinados. En el Versículo 6. versículo 6 él habla para los jóvenes de ser disciplinados. E o 7 ele diz para Tito mesmo ser exemplo. Y en el 7 dice a Tito para que él mismo sea un ejemplo. Mas exemplo de quê? De um grande pregador? ¿Más ejemplo de qué? De un gran predicador O que diz a sua Bíblia? que dice su Biblia. Exemplo de boas obras. Ejemplo de buenas Presta obras. atenção nisso, irmãos. Preste atención en esto, hermanos. Nós temos essa febre na nossa cabeça Nosotros tenemos esa fiebre en nuestra de cabeza querer as coisas muito elevadas de querer cosas muy altas e esquecer das coisas mínimas. y olvidarnos de las cosas más Então pequeñas. Paulo está voltando para a família. Entonces Pablo está volviendo para la familia. Quando os maridos servem e amam as suas esposas, Cuando los maridos sirven y aman a sus eles estão esposas, representando Cristo. ellos están representando a Cristo. Devemos fazer o melhor que pudermos. Debemos hacer lo mejor que podemos. Recentemente alguém falou lá em casa: Recientemente alguien nos habló en casa. seria muito bom, Gerson, você dar de presente uma máquina de lavar louça para Miriam. Sería bueno que usted le dé de regalo a Miriam una máquina para lavar la loza. Aí eu fui ver o preço, Y yo fui a mirar el precio, quase R$5.000. casi 5.000 reales. Falei, tá repreendido. Entonces yo reprendí. Mas aí nós recebemos irmãos que vieram da Europa Y ahí nosotros recibimos unos hermanos que vinieron de Europa e eram irmãos chiques. y eran hermanos con un estilo de vida alto. Eles passaram no mercado, compraram várias coisas e um champanhe e um vinho. Y ellos pasaron por el supermercado y compraron muchas cosas, vino, champaña. E uma das irmãs, que são amigos nossos, foi me ajudar a colocar a mesa. Y una de las hermanas que es amiga de nosotros fue a ayudarme a cuidar, a preparar la mesa. Ela colocou um bocado de talheres na mesa. Ella colocó muchos cubiertos en la mesa. E eu não tinha tantas taças assim. Yo no tenía tantos vasos ni Não, eu copas, sei que colocou muitas coisas. mas ella colocó muchas cosas. Bom, e eu falei para a Mira depois: minha filha, vai descansar que eu lavo a louça. Entonces yo le hablé a mi esposa y le dije, amor, puedes ir a descansar que yo lavo la loza. Claro que ela foi, né? Y claro, ella fue. Eu nunca vi ela ir para o quarto dormir tão rápido assim. Yo nunca la vi tan animada para irse a dormir tan rápido. Como já era muito tarde, eu deixei para lavar a louça no outro dia. Como ya era muy tarde, yo pensé en lavar la loza al otro día. Quando eu cheguei na pia, era muita louça. Cuando yo llegué a la cocina era mucha loza. Falei, acho que eu vou dar uma máquina de lavar louça para mim.
Yo creo que le voy a regalar la máquina para lavar la loza a Miriam. Ou seja, nós que somos maridos, às vezes não percebemos a necessidade das esposas. Claro, es que a veces nosotros que somos maridos no percibimos la necesidad de la A esposa. gente gosta de carro, de outras coisas assim, A mas mí de me importa cozinha el não. carro y otras cosas, pero Mas o tempo vai nos ensinando. más con el tiempo vamos aprendiendo. Pedro fala no capítulo 3, verso 7. Pedro habla en el capítulo 3, verso 7. Os maridos devem conviver a vida comum com suas esposas, Los maridos deben vivir con sabiduría con sus esposas, sendo elas os vasos mais fracos e herdeiros da graça de Deus com vocês, siendo ellas vasos más débiles y correderos de la gracia de Dios con ellos, para que as orações de vocês não sejam impedidas. para que las oraciones no sean estorbadas. Ou seja, irmãos, não adianta alguém querer estar no ministério, O sea, hermano, no quiere, de nada sirve que nosotros queramos estar en el ou ministerio você fazer tantas coisas, o usted hacer muchas cosas se você não entender que tem que aprender a viver a realidade de Cristo no seu casamento, na sua família. si usted no entiende que tiene que vivir la realidad de Cristo en su matrimonio, en su familia. Antes de ser sua esposa, ela é sua irmã. Antes de ser ella su esposa, es su hermana. Ali habita o Espírito Santo. Habita también en ella el Espíritu Santo. Desculpa estar dando exemplos sobre meu viver com a Miriam. Perdóneme por dar ejemplos de mi vida con Miriam. Como diz Paulo, se vou me gloriar nas minhas fraquezas. Y como dice Pablo, si voy a gloriarme, voy a gloriarme en mis debilidades. Já passei de 30 anos de casado, Ya pasé 30 años de matrimonio nossa caçula tem 27 anos. y mi hija más pequeña tiene 27 años. Mas se lembre que eu falei que a Miriam foi casar com um jovem muito amado. Mas ustedes se acuerdan que Miriam fue a casarse con un joven muy amado. Tadinha, ela acreditou nisso. Pobrecita, ella creyó eso. Um dia estávamos discutindo. Un día estábamos discutiendo. De repente eu não ouvi a voz dela, ela parou de falar. De repente ella guardó silencio, paró de hablar. Mas eu ainda não tinha terminado de falar. Mas yo todavía no había terminado de hablar. Quando eu virei para o lado, ela estava de joelho na cama com o véu na cabeça. Cuando yo miré hacia mi lado, ella estaba en el piso orando con el velo en la cabeza. Eu fiquei bravo. Y yo me puse más bravo. Eu sou seu marido. Yo soy su marido. Quando eu fui abrir a boca para repreender ela, Cuando la iba a reprender, o Espírito Santo falou comigo. el Espíritu Santo me habló. Antes de ser sua esposa, é minha filha. Antes de ser su esposa, es mi hija. Quase falou assim, vai encarar? Casi me dijo así, ¿se va a enfrentar? Não, imagina. Dije, no, imagínate. Aquilo foi muito bom para mim. Aquello fue muy bueno para mí. Então depois eu sentei com ela e pedi para ela falar tudo que eu fazia que feria ou magoava o coração dela. Entonces yo después me senté con ella y le pregunté cuáles eran las cosas que yo hacía que la herían y que la estaban lastimando. Você tem certeza disso? Ella me dijo, ¿usted tiene seguridad de eso? Não vai ter retaliação? ¿No va a haber retaliaciones? Não, pode falar. Yo le dije, no, puede hablar. E ela falou muitas coisas. Y ella habló muchas cosas. Todas elas eu achei que estava fazendo o melhor para ela. Y en todas ellas yo pensé que estaba haciendo lo mejor para ella. Mas não era. Mas no era. Eu queria que ela fosse uma esposa de um obreiro assim exemplar. Yo quería que ella fuera la esposa de un obrero ejemplar. Mas era puro legalismo meu. Mas era en realidad legalismo E mío. aquelas coisas que eu achei que ela tinha que não fazer mais, Y aquellas cosas que yo pensé que ella no debería hacer más, o Senhor me mostrou que eram dons que Deus tinha dado para ela. el Señor me mostró que eran los dones que el Señor había dado para E eu ella. estava sufocando isso nela. Y yo estaba sofocando Ela era esos muito dones. espontânea, uma alegria. Muito Ella era muy alegre, muy espontánea. Bom, depois eu me arrependi, claro. Bueno, yo después me arrepentí. Então ela pediu também para eu falar tudo que me fazia entristecer. Y ella me pidió también que yo le hablara todo lo que me entristecía. Claro que se colocar na balança, Claro, si yo pongo en la balanza, ela era muito virtuosa. ella era muy virtuosa. Eu gerava muito mais sofrimento para ela. Yo daba más sufrimiento para ella. Nós nos acertamos e passamos a orar. Nosotros ahí nos arreglamos y comenzamos a orar. Algumas coisas que poderiam abrir mão, abrimos mão. Algunas cosas que podíamos soltar, Mas tem coisas que nunca não vamos mudar a outra pessoa. mas hay cosas que nunca van a cambiar de la otra persona. Se algo vai mudar, é obra do Espírito Santo. Si algo va a cambiar, solamente en la obra del Espíritu Santo. Agora, uma coisa eu também aprendi. Más también aprendí otra cosa.
valorizar as virtudes que tem no cônjuge darle valor a las virtudes que tiene nuestro e cónyuge evitar concentrar nas debilidades. y evitar concentrarnos en las E debilidades. às vezes a esposa possa ser que tenha alguma debilidade. Y puede ser que a veces nuestra esposa tenga alguna debilidad E uma forma de ser cabeça dentro do lar y una forma de querer ser la cabeza en el hogar. é lembrar que Jesus foi cabeça morrendo na cruz. Es recordar de que Jesús fue cabeza muriendo en la cruz. Ele não foi um tirano. Él no fue un tirano. Da costela dele que foi ferida saiu água e sangue. De la costilla de él que fue herida salió agua y sangre. Ali houve perdão, redenção e água ou vida para nos salvar. Ahí hubo perdón y redención, agua viva para salvarnos. Muitas coisas que ainda não mudaram no seu casamento. Muchas cosas que aún no cambiaron en nuestro matrimonio. Pode ser que o homem ainda não não aceite a cruz e para que dele saia vida para a esposa. Puede ser que el hombre todavía no está aceptando la cruz para que salga vida en su Às esposa. vezes os problemas dos nossos filhos são os resultados dos nossos problemas. A veces el problema en nuestros hijos son los mismos resultados de nuestros Nós problemas. somos muito piores para Deus, que é o nosso Pai, Nosotros a veces somos peores para Dios, que es nuestro Padre, do que os nossos filhos são conosco. de lo que nuestros hijos son con Então, nosotros. quando Paulo está falando das boas obras, Entonces, cuando Pablo está hablando de las buenas ele obras, está levando Tito a levar aos santos a voltarem para o seu lar, entonces él está llevando a Tito, levar os santos él está llevando a Tito a llevar a los santos a volver al hogar, voltar para a vida cristã volver a la vida cristiana, e inclusive como ser um testemunho de Deus na sociedade. inclusive como ser un testimonio de Dios, un testigo de Dios en la sociedad. O versículo 11 ele diz: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los Ela hombres. nos educa. Esta gracia nos enseña. Você está vendo? ¿Se está viendo? Fomos salvos para sermos educados. Somos salvos para ser educados. Como eu disse, uma citação de Tozer: Como yo les decía, una situación de Tozer. a graça nos traz para a mesa do rei. Como yo les decía, una cita de Tozer. La gracia devuelve a nosotros nuestra responsabilidad. A graça nos traz para a mesa do rei. La mesa nos trae a nosotros para la mesa del rey. Mas a disciplina nos leva à educação do reino. Más la disciplina nos lleva a ser educados en el reino. Não podemos viver de qualquer maneira na esfera do reino. No podemos vivir de cualquier manera en la esfera del reino. Existe a cultura do reino. Existe la cultura del reino. O versículo 14 diz: ele deu a si mesmo por nós, El 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros a fim de nos remir de toda iniquidade para redimirnos de toda iniquidad e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, dedicado à prática de boas obras. dedicado a la práctica de buenas obras. Você está vendo aí novamente que Deus espera que sejamos dele, ¿Se está viendo ahí nuevamente que Dios espera que seamos de Él a prática das boas obras? con las prácticas de buenas obras? Ensine estas coisas, Dice, esto habla. ou seja, a maneira de disciplinar. O sea, una manera de disciplinar, E precisamos ver que a disciplina é um ato do amor de y Deus, sabemos que la disciplina es un acto de amor, é através do ensino da doutrina saudável. es a través de la enseñanza de la doctrina saludable. Então ensina, exorte e repreenda com toda autoridade. Entonces enseña, reprende y exhorta con toda autoridad. Você tem aí as instâncias. Usted tiene aquí las instancias. Primeiro ensina, Primero enseñar, mas talvez seja necessário exortar. más tal vez sea necesario E exhortar, pode ser que seja necessário repreender. y puede ser que sea necesario Que reprender. ninguém despreze a sua autoridade. Que nadie menosprecie tu autoridad. Já estamos indo por fim. Ya estamos llegando al fin. Lembre-se, capítulo 3. Recuerde el capítulo 3. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. E estejam prontos para toda boa obra. Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Novamente ele coloca boas obras. Nuevamente Él coloca buenas obras. Quando Pedro e Paulo falam para respeitar e reverenciar as autoridades, Cuando Pedro y Pablo nos hablan de respetar a las autoridades, Pedro fala inclusive de honrar o rei.
Pedro habla inclusive de honrar al rey. Mas Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Mas Pedro murió crucificado de cabeza para abajo. E Paulo foi decapitado pelo imperador de Roma. Y Pablo también fue decapitado por el emperador romano. Como assim se sujeitar a esses reis, a esses imperadores? ¿Cómo así es que sujetarse a esos reyes y emperadores? Eles criam na soberania de Deus. Ellos creían en la soberanía de Dios. Eles não concordavam com heresia ou com qualquer coisa que ferisse a santidade de Deus. Ellos no concordaban con cualquier cosa que pudiera afectar la santidad de Dios. Mas você não vai encontrar eles se levantando contra a autoridade. Mas usted no encuentra que estos hombres se levantaran contra la autoridad. Na verdade, eles glorificavam a Deus no meio das crises e tribulações. En la verdad, ellos glorificaban a Dios en medio de las crisis y las tribulaciones. Haverá um tempo Habrán tiempos que não haverá choro, que no habrá llanto, nem dor, nem sofrimento. ni dolor, ni sufrimiento. Lá não teremos nada que o pecado produziu. Allá no tendremos nada que el pecado produzca. Tudo se fará novo. Todo será nuevo. Por isso que agora, no tempo que nós estamos vivendo, Por eso ahora en el tiempo que estamos viviendo, é o único tempo que temos para adorar a Deus no meio das crises. es el único tiempo que tenemos para adorar a Dios en medio de las crisis, Então, no meio das enfermidades, en das medio de las tribulações, enfermedades, de las tribulaciones. lembre-se que é um privilégio Recuerde que usted tiene un privilegio que nem na Nova Jerusalém você vai ter. que ni siquiera en la Nueva Jerusalén va a Os tener. anjos não têm esse privilégio. Los ángeles no van a tener ese Somente privilegio. nós temos esse privilégio. Solamente nosotros tenemos ese É privilegio. como o perfume de uma flor. Es como el perfume de una flor. Quando ela é esmagada, então ela expele esse cheiro suave. Cuando ella es machucada, ella saca este olor. Então nós não deveremos Entonces nosotros no deberíamos nos opor às autoridades. oponernos a las Não autoridades. tem que falar mal das autoridades. No hable mal de las autoridades. Hoje são cerca de 50 países onde nossos irmãos estão sendo perseguidos. Hoy hay 150 países donde nuestros 50. hermanos, 50 países donde nuestros hermanos son perseguidos. Muitos estão sendo martirizados. Muchos están yendo al martirio. Ainda temos o privilégio de viver num país onde há democracia. Aún tenemos el privilegio de vivir en un país donde hay democracia. Não sabemos até quando vai isso, No sabemos hasta cuándo veremos eso. mas precisamos ser treinados para honrar a Deus no meio das crises. Mas necesitamos aprender a honrar a Dios en medio de las crisis. Então não difame ninguém. Entonces no hable mal contra Jesus ninguna. respondeu a Pilatos: nenhuma autoridade te seria dado Jesús le respondió a Pilato, no tendría ninguna autoridad que se no te fuera dada, do céu não viesse. que del cielo no se te hubiera dado. Ou seja, Deus permitiu Pilatos levar Jesus à cruz. Entonces Dios permitió a Pilatos a llevar a Jesús a la cruz. Não difame ninguém. No difama a ninguno. Que sejam pacíficos, cordiais, dando prova de toda a cortesia para com todos. Que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nós éramos assim também. Porque nosotros también éramos así. Agora no verso 4, mas quando se manifestou a bondade de Deus, Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador nosso Salvador, e o seu amor para com todos, y su amor para con los hombres, Ele nos salvou não por boas obras de justiça praticada por nós, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, mas segundo a sua misericórdia. sino por su misericordia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación que del Ele Espíritu derramou Santo, sobre nós ricamente, el cual derramó en nosotros abundantemente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, por Jesucristo nuestro a Salvador, fim de que, justificados por graça, para que justificados por su gracia nos tornemos seus herdeiros, viniésemos a ser herederos, segundo a esperança da vida eterna. conforme a la esperanza de la vida eterna. Fiel é esta palavra. Fiel es esta palabra. Quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que os que creem em Deus para que los que creen en Dios se empenhem na prática das boas obras. procuren ocuparse en buenas obras. Preste atenção nisso. Ponga atención en esto. Quantas vezes Paulo está mencionando a palavra ou as palavras boas obras? ¿Cuántas veces Pablo ha mencionado la palabra buenas obras?
Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Estas cosas son buenas y útiles a todos los Ou hombres. seja, um dos testes para aqueles que são verdadeiros servos ou hereges, O ou sea, falsos una de las servos, cosas en las que podemos probar los falsos maestros de los verdaderos é a prática das boas obras. es la práctica de las buenas É uma obras. vida piedosa, Es una vida de piedad, é uma vida que serve as pessoas sem interesse algum es una vida que sirve a las personas sin interés alguno e que cada vez mais está sendo transformado, aperfeiçoado à imagem de Cristo. y que cada vez más está siendo transformada y perfeccionada a la imagen de Cristo. Você nunca maltrataria o Senhor. Usted nunca maltrataría al Señor. Então, quando você serve as pessoas como que servindo a Cristo, Cuando usted sirve a las personas como sirviendo a Cristo, você vai servir com doçura, com honra. usted va a servir dulcemente con honra. Ou seja, aquele que lavou os pés dos pecadores O sea, aquel que lavó los pies de los pecadores nos deixou um grande exemplo, nos dejó un gran ejemplo, que nós também devemos lavar os pés de todas as pessoas, que nosotros también debemos lavar los pies de todas las personas, servindo com todo respeito e amor, fazendo o melhor possível. sirviendo con todo respeto y amor, haciendo lo mejor posible. Verso 9, evite discussões tolas, Verso 9 dice, evite las cuestiones necias deixa as especulações de lado, y genealogías y contiendas, especulaciones debate sobre a lei, y discusiones acerca de porque la são ley, inúteis e sem valor. porque son vanas y sin provecho. Recentemente, um líder foi me visitar, Recientemente un líder fue a visitarme, queria conversar várias coisas comigo. quería conversar varias cosas Então, conmigo. nós saímos para almoçar num lugar, no carro dele. Entonces salimos a almorzar a un lugar en el carro de él Ele me fez muitas perguntas, y él me hizo muchas a preguntas, maioria sobre escatologia. la mayoría de escatología. Depois que ele terminou, Después que él terminó, eu perguntei para ele: yo le pregunté a él, irmão, antes de tocar nessas coisas, hermano, antes de tocar en estas como cosas, está o seu casamento? ¿cómo está su matrimonio? Como está a sua relação com seus filhos? ¿Cómo está su relación con sus Sua hijos? esposa aprova a maioria das coisas que você Su faz? esposa aprueba lo que usted está haciendo, la mayoría de cosas que usted hace, Quase bateu o carro. casi estrella el carro. Ele estava dirigindo. Él estaba manejando. Eu não respondi nenhuma pergunta dele. Yo no le respondí ninguna pregunta que me Seu hizo. casamento estava em profunda crise. Su matrimonio está en una crisis profunda. Se tornou um amigo Se volvió un amigo e agora estamos acompanhando ele. y ahora le estamos acompañando. Uma vez começamos a servir uns irmãos em São Paulo, Una vez comenzamos a servir con unos hermanos en São Paulo vários irmãos nos acompanhavam. y varios hermanos nos acompañaban. Naquele dia não foram esses irmãos, foram apenas eu e Miriam. Y en aquel día no fuimos con los otros, sino solamente fui yo y Miriam. E haviam o dono da casa, que era um pastor, Y estaba el dueño de la casa, que era un pastor, e vieram mais dois casais de pastores. y vinieron los dos matrimonios pastorales. Então eles falaram: já, você podia falar alguma coisa que você está aprendendo? Entonces me dijeron, Gerson, ¿usted puede hablarnos algo que usted esté aprendiendo? Olha, eu não preparei nada para falar. Entonces yo dije, no, yo no preparé nada para hablar. Isso já tem mais de 20 anos. Eso fue hace más de 20 años. Eu falei: mas uma coisa Deus tem falado comigo. Más una cosa Dios me ha hablado. Volte para sua casa. Vuelva a su casa. E eu comecei a falar do princípio de liderança a partir da família. Y yo comencé a hablar del principio del Eu não liderazgo tinha a partir de ideia la quem eram familia. eles, eu não sabia quem eram. Y yo no sabía quiénes eran ellos. Alguns choraram, especialmente as mulheres. Algunos lloraron, especialmente las mujeres. Vários dos seus filhos tinham ido embora de casa. Varios de sus hijos se habían ido de la casa. Um deles, a sua filha tinha engravidado dentro de casa. Uno de ellos, su hija había quedado embarazada dentro de la casa. Ou seja, eles gastavam a maior parte do tempo no ministério e na igreja, entre aspas. Entonces era que ellos gastaban más tiempo de su ministerio fuera de la casa E eles não tinham tempo de qualidade com os filhos. y no tuvieron tiempo de calidad con sus Suas hijos. esposas estavam feridas. Sus esposas también estaban heridas. Casamentos destroçados. Matrimonios destrozados. Éramos 4 casais ali de líderes. Éramos 4 matrimonios allí de E líderes. esses 3 que estavam ali estavam totalmente destruídos. Y esos 3 que estaban ahí estaban muy destruidos. Então parece que Paulo quer falar para nós. Entonces Pablo viene a hablarnos a nosotros. De nada adianta o seu grande discurso a uma grande congregação.
De nada sirve un gran discurso, una gran congregación, se você não consegue dialogar com a sua esposa. si usted no consigue ni siquiera hablar con su esposa. De nada adianta você ter uma grande empresa De nada sirve usted tener una gran empresa se o seu maior tesouro não for sua família. si su mayor tesoro no es su familia. O que adianta você ter amigos do lado de fora ¿De qué sirve tener amigos afuera e perder a relação com seus filhos e o seu cônjuge? y perder la relación de los que están adentro? Se você não entender que a sua primeira responsabilidade é com a sua família, Si usted no entiende que su primera responsabilidad es con su familia, você ainda não entendeu o seu chamamento. usted no ha entendido su llamado. Então essas frentes que temos diante de nós, Entonces estos asuntos que tenemos delante de nosotros, nossa relação com Deus, nuestra relación con Dios, nossa relação com a nossa família, nuestra relación con nuestra familia, nossa vida cristã, nuestra vida cristiana, a vida com a igreja la vida de la e a iglesia vida com a y sociedade la vida con la sociedad. precisam ter harmonias entre si. Y estas necesitan tener armonía Não, entre sí. não podemos queimar etapa, No podemos quemar etapas, senão nós vamos colher frutos amargos. sino vamos a recoger unos frutos Que amargos. Deus tenha compaixão de nós. Que Dios tenga compasión de nosotros. Versículo 10: evite a pessoa que provoca divisões. Versículo 10. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A ideia da palavra pervertida no grego La idea de la palabra pervertido en el griego é como aquele disquete ou CD que ele se corrompeu, você não consegue mais trabalhar com es ele. como aquel CD que se rayó y usted ya no consigue usarlo más. Há uma outra versão da etimologia da palavra Hay otra versión de la etimología de la palabra que essa pessoa deixou o rio e pegou uma tangente, ou pegou um atalho errado. es que esa persona cogió un atajo y se desvió del río. Dificilmente ela vai voltar, Difícilmente ya va a volver. quando ela não tem um coração ensinável. Cuando ella no tiene un corazón enseñable. Havia um problema de liderança há uns 30 anos Había un problema en el liderazgo hacía 30 años. e uns irmãos me pediram um parecer. Y uno de los hermanos me pidió Um mi parecer. opinión. Falei, a Bíblia fala para, depois de 2 ou 3 admoestações, evitar essa pessoa. La Biblia dice que después de 2 o 3 amonestaciones ya debemos evitar esa Vocês persona. estão tratando com isso há 30 anos. Ustedes están tratando con eso hace 30 E a años. igreja, o rebanho, está sofrendo dano. Y la iglesia y el rebaño está sufriendo un gran daño. Queridos, pastores dão a vida pelas ovelhas. Hermanos, los pastores dan la vida por las Os ovejas, lobos se alimentam do sangue das ovelhas. pero los lobos se alimentan de la sangre de las Nós não ovejas. podemos poupar o rebanho, Nosotros no debemos evitar causar daño al rebaño. não devemos cuidar do rebanho, Nosotros debemos cuidar del no rebaño, lugar de proteger pessoas que não querem caminhar. en lugar de proteger personas que no quieren caminar. Agora Paulo vai falar daqueles que chegariam até Tito. Ahora Pablo va a hablar de aquellos que vienen hasta Tito. Quando eu lhe enviar, temeis ao Tique que o faço possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Cuando envíe a ti Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis. Ou seja, parece que Paulo ia dar um descanso para Tito ali, Parece ser que Pablo iba a darle descanso a Timoteo e allí, a esses Tito allí. companheiros iam continuar trabalhando em Creta. Y estos compañeros, Artemas y Tíquico, iban a trabajar en Creta. Paulo queria encontrar Tito, Y Pablo quería encontrarse con Tito, porque ele resolveu passar o inverno ali. porque él resolvió pasar el invierno allí. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, A Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, encamínales con solicitud, para que nada lhes falte de para a modo que viagem. nada les falte. Ou seja, receba esses homens que foram enviados. O sea, reciba a estos hombres que fueron enviados. Parece que eles levaram a carta. Parece que ellos llevaban la carta. Agora, não provê os recursos. Isso é boa obra para aqueles que estão viajando pelo Senhor. Ahora, proveer los recursos es una buena obra para aquellos que están ocupados en las cosas del E Señor. quanto aos nossos, Y en cuanto a los nuestros aqueles que estão nessa equipe com Paulo, y aquellos que están en el equipo con Pablo, que eles também aprendam a se empenhar na prática das boas obras, que ellos también aprendan a sembrar en la práctica las buenas obras, a favor dos necessitados, a favor de los que pasan para que necesidad, não se tornem frutíferos. para que no sean sin fruto.
Você está vendo o que Paulo está falando? Voltou para as boas obras? ¿Usted está dando cuenta que Pablo está hablando nuevamente de las buenas obras? E isso é sinal de maturidade. Y eso es una señal de madurez. Porque se eles forem pessoas que levam a vida piedosa, Porque si ellos están queriendo ser personas que viven una vida piadosa, então a igreja também vai aprender pelo exemplo deles. entonces la iglesia también va a aprender por el ejemplo de ellos. Todos que estão comigo mandam saudações a você. Todos los que están conmigo mandan saludos. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. Dele los saludos a aquellos que nos aman en la fe. A graça esteja com vocês. La gracia esté con ustedes. Paulo deixou Tito ali para ordenar essas coisas Pablo dejó a Tito para ordenar estas cosas e confirmar presbíteros em cada uma daquelas cidades. y confirmar presbíteros en cada una de las ciudades. Paulo não orientou Tito a ser um líder de todas as igrejas. Pablo no orientó a Tito para que sea un líder de todas las iglesias. Não, cada igreja ele queria que tivesse ali uma administração local, No, él quería que cada iglesia tuviera su administración local, uma identidade local. una identidad local. Eles poderiam e deveriam ter relacionamento de comunhão entre eles, Ellos podrían y deberían tener relacionamiento entre ellos, mas deveria haver responsabilidade local. mas debe haber responsabilidad O local. problema é que aconteceu numa localidade, El problema que sucedía en una iglesia local, os presbíteros têm que tratar ali, los presbíteros tienen que tratar de porque se não tratar, porque si ellos no saben então tratar, isso poderá gerar um problema para todas as demais igrejas que têm relacionamento. porque eso va a poder generar un problema a todas las otras iglesias con las que tienen Agora, quando relaciones. temos uma igreja saudável, Ahora, cuando tenemos iglesias saludables, com ministérios que estão crescendo, ministerios que están eles creciendo, também poderão colaborar com as igrejas irmãs que estão próximas. ellos también podrán colaborar con las iglesias que están cerca. Então, como precisa haver flexibilidade? ¿Cómo necesitamos que haya flexibilidad? E mesmo que hajam igrejas próximas uma das outras, Aunque hayan iglesias cercanas las unas a las otras, não deve se mover como se fosse um bloco só. no se debe mover como si fuera un bloque uniforme. E não deve ter uma centralização de obreiros que queiram comandar as igrejas No debe locais. haber una centralización de personas que quieran comandar iglesias Quando locales. Jesus se revela no livro de Apocalipse, Cuando Jesús habla en el libro de ele Apocalipsis, se revela como aquele que passeia entre os candeleiros de ouro. Él se revela como aquel que camina en medio del candelero de oro. Está vendo que não era um candeleiro só formado por muitas cidades, Está viendo que no es un candelero solo formado por muchas ciudades, mas ele envia uma carta para cada igreja local. mas Él envía una carta para cada iglesia E local. mostra que existiam distinções de realidade em cada lugar desse. Se muestra que hay distintas situaciones de realidad en cada una de Agora, ellas. quando todas as igrejas são igualzinhas, Ahora, cuando todas las iglesias son iguales, parece que temos um equívoco, parece que tenemos porque una isso seria equivocación. uma unidade com uniformidade. Porque ahí tendríamos una unidad, pero con uniformidad. E isso acontece no exército, no regime militar, Y eso acontece en el ejército, con el régimen militar, ou no movimento de igreja católica, que você tem um governo único. o en el movimiento de iglesia católica, que usted tiene un gobierno único. Agora, quando temos as igrejas locais com presbitério local, Ahora, cuando tenemos iglesias locales con sus presbiterios locales, então teremos essa unidade com diversidade. vamos a tener unidad con diversidad. Cada localidade com a sua peculiaridade distinta. Cada localidad con su peculiaridad distinta. Então elas podem ter comunhão e devem ter comunhão entre si, Entonces ellas pueden tener comunión entre sí e inclusive fazerem coisas juntas, como aconteceu com as igrejas da Ásia. e inclusive hacer cosas juntos, como sucedía en la iglesia de Mas Asia. elas sabem administrar os processos no meio das crises. Y Elas aprenderam a administrar os processos no meio das crises. ellas aprendieron a administrar sus procesos en medio de sus crisis. E aqueles obreiros que cooperam com as igrejas, Y aquellos obreros que cooperan con estas eles iglesias, são servos para dar suporte. ellos sirven para dar soporte. Eles não devem vir por cima das igrejas. Ellos no están por encima de las iglesias. Alguns, por serem irmãos mais velhos que nós, Algunos por ser hermanos mayores que os nosotros, presbíteros deveriam aproveitar esses irmãos mais velhos los hermanos deberían aprovechar a sus hermanos para mayores tomar conselho de como eles aprenderam a lidar com algumas coisas. para tomar consejos de cómo aprendieron ellos a lidiar Ou con seja, algunas cosas. enquanto os presbíteros estão cuidando da igreja, O sea, en cuanto los ancianos cuidan de la iglesia, eles podem ter alguns irmãos mais velhos que ajudem a cuidar deles também.
Ellos podrían tener hermanos mayores que cuiden de ellos E también. assim haverá saúde espiritual para todos nós. Y así habrá salud espiritual para todos nosotros. Que o Senhor continue falando conosco. Que el Señor continúe hablando con nosotros. Que Ele nos ajude a amar a disciplina espiritual. Que Él nos ayude a amar la disciplina espiritual. A vida cristã, ela pode se tornar selvagem La vida cristiana puede volverse salvaje se a gente não aceitar a disciplina espiritual. si nosotros no aceptamos la vida espiritual, Que el la Espíritu Santo- disciplina espiritual. Que o Senhor continue a falar Que el conosco. Señor nos continúe hablando.